Boa Todo noite, mundo galera. no forninho. A voz da Manu apareceu muito em ginecologia. Não só em ginecologia. Projetos sociais, programas sociais. Tem o áudio ligado. Desliga, JP. Já desliguei. Gente, se vocês soubessem o tanto de mnemônio que eu e a Jéssica já fizemos esses dias. A Jéssica tá ficando aloprada, hein? Já falei isso pra ela. O Bapo, eu só coloquei. Gente, Cara, o Bapo caiu no Enamed, caiu no Revalida. Eu te falar uma que ela fez aqui em Qual? atestado de óbito, você cai para trás, chefa. Nem posso falar essas coisas aqui, gente. Vai cair a live. Não foi eu que fiz, não, né, Manuela? Quem que fez, Manuela? Quem que fez, Manuela? Mas ninguém nunca mais vai esquecer a folha branca, porque a gente vai sentar no bar. Ah, é verdade. Não foi eu que fiz, Ninguém não. nunca mais vai escolher a folha branca. Vai sentar no bar. B de branca, A de amarela e R de rosa. E qual que é as respostas? É um xingamento, não pode falar. Não pode. Vai cair a live. Gente, não pode. A live vai ser um misto dos dois, tá? Evangelizado, estilo Manu. Vai ser misto. Por isso, eu e a Manu somos um equilíbrio, né? É. O equilíbrio total. Não pode separar essas duas, jamais. Não, senão a minha fica muito pesadona, maior de 18. Funk 2000, não dá certo, gente. Eu sozinha. A Jéssica aqui vai podando a Manu. Tô freando ela, que senão Deus me livre. Tô te falando que eu tava reconhecendo meus slides aqui, chefa. Ela fica com isso. É dessa prova que vocês têm medo. Não tenham medo do INEP, tá, pessoal? Ele que tem que ter medo de vocês. Quero ver frases emblemáticas da Manuela. Se vocês vão superar a turma passada, que a maioria passou, de tanta figurinha que eles faziam de mim, que eu amava essas figurinhas deles, eu amava, gente. Eles são muito criativos, gente. Gente, eu acompanho algumas mentorias assim no Instagram e eu não vejo essas coisas não, Manu. Fazer figura, essas liberdades, eu acho que só tem aqui. Ai, não aguento não. E tem uma que esses dias a menina veio falar comigo, tinha lá eu de bigode, assim, com o braço todo bombadão. Vou mandar aí, Jéssica, tu vai ver. Quase morri da risada quando eu vi um negócio desse. Ó, Manuela, tem pessoas que não te conhecem. Hoje vocês vão conhecer a peça rara. Hoje temos muitos novatos, temos muita gente Já nova. estavas com saudade. Beijo, Thaís! Vou me candidatar, hein, com o Trump. Sou o braço direito do Trump. Não se assustem com o pessoal já falando aí as nossas musiquinhas. Hã? Vai, eu não tô escutando nada, viu? Tem um áudio ligado. Coloque o seu fone de ouvido pra sua mãe não escutar, hein? Que hoje é pesado. Saudade. A melhor pronúncia em inglês. Olha aí, mano. Ona, ela é progesterona. Gente, no bar eu só não sorri alto. A minha vontade é dar assim, uma gargalhada, Manu, mas eu fiquei comportada. Na hora que eu vi na prova. E no dia da minha prova, tinha muita gente fazendo aquela da faculdade, né? Porque aqui tem várias faculdades particulares, né? E aí eu vi que... Aí a mulher ela pegou e perguntou, quem é que das universidades que vão fazer a outra prova, né? Aí todo mundo levantou a mão, aí a mulher falou, e você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer a prova, deve dar. Na média, aí ela, tá, é verdade. Aí tinha só a minha, você acredita, na sala? O pessoal falou assim, ué, mas você é revalidada? Eu falei, sou puta, velho. Todo mundo ficou me olhando minha prova. Eu falei, pô. Todo mundo ficou curioso para saber. Eu falei, gente, o INEP não perdoa não, tá? Uma provinha fininha, né? Eu achei muito... E na hora que eu peguei aquela prova, comecei a dar risada, eu olhava assim, eu falei... E os papéis assim, sei lá, que foi... Aí a mulher, silêncio, moça, silêncio. Eu falei, é uma mãe, não é a prefeita. Gente, para quem tá pegando o bonde andando e não tá sabendo o que nós estamos falando, a prova do Enamed, ela foi as 50 primeiras questões igual a do Revalida. INEP, igual. Igual a do Revalida INEP, porque agora quem assumiu o Enamed também é o INEP, a banca do INEP.
Então, eles estão até tentando contratar professor para ver se aumenta esse banco de questão aí, porque nós já está sabendo tudo. Nós já está sabendo as questões tudo. Então, eles vão ter que contratar professor e aí eles vão ter que aumentar esse banco de questão aí. Luiz, não é uma mãe, não, é uma prefeita, minha filha, esse INEP. O INEP não dorme, né, Manu? O INEP não dorme. Cai. INEP não dorme, gente. E vocês param de sufocar esse INEP, hein? Porque ele não aguenta mais vocês sufocando ele, querendo ligar pro call center. Não adianta, eles não vão mudar as questões e as respostas. Não tenham medo. Vai mudar o padrão, que agora é novos doutores. Não vai nada. Gente, vai cair medicina. Era isso que eu falava lá no Paraguai, no meu apartamentozinho, quando eu formei em 2023. Se cair medicina, capaz que eu tenho chance de passar. Se perguntar sobre medicina. Agora, se fazer, né, pergunta de engenharia, né, da NASA, aí eu não passo, não. Chefe, E aí o médico da ginecologia tem 97 anos, chefe. Ele não tem muda cabeça. as questões de ginecologia, gente. Não, Não ele não tem mais muda. cabeça, ele não tem mais ideia. Ele não muda, gente. E ginecologia vai e volta com as mesmas questões. É impressionante como ginecologia não muda, né? E GO é 15 questões ou mais. Ele que não morra, né, Manu? Que 97 Gente, ele não pode morrer. Ore pela saúde desse doutor, que para ele continuar. É Eu sempre igual. ainda errei. Normal. Tem que fazer umas gracinhas às vezes. Ó, o colega que perguntou se tem a possibilidade do padrão, como é que é? Doutoras, não sei se já foi falado, mas qual a probabilidade de manter o mesmo padrão, como foi essa edição passada sem a discursiva? A probabilidade é 99,9,999%, porque, gente, eles não vão mudar esse padrão assim, no instalar de olhos. Essa prova vem tendo ela desde 2011, ela é uma prova padrão, ela é uma prova tradição. Tá? Então, se você souber de medicina, isso, é médicos de UBS, é médico recém-formado. Eles não podem nem aprofundar. Quando eles aprofundam muito, o que acontece? A questão é anulada. Porque nós não somos especialistas. Então, eles têm um teto que eles podem ir. Por isso que a prova podem pegar ano após ano. A sensação é que vocês... será que eu já fiz essa prova? Quando eu fazia a prova e repetia e fazia de novo, eu ficava, mas eu já fiz essa prova. Não, era o ano seguinte, aí era a mesma questão, só que mudava a idade, mudava o sexo, era vaginose, na outra era candidíase, mas era mesmo padrão. Mesma então, novela da Globo. O padrão é o INEP, o padrão é o INEP e o método é o QQQ, não tem outro método. JP só confirma para nós se está tudo ok no YouTube, está tudo ok aqui, podemos acabar o INEP. Peraí que eu vou ligar meu ar-condicionado aqui, gente. Vou botar no grau 3. Ajuda a silenciar as mensagens. 58, Antônia, estudar para a prática, viu? Até 5 pontos é o que eu estou aconselhando, né? Estudar para as 2 provas. 6 pontos. Vamos lá? Vamos. Então, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à comunidade Revalida. Eu sou a doutora Jéssica, estamos aqui com a doutora Manuela e a doutora Lorena Teles, e aí a Lore vai começar falando um pouquinho para vocês, e depois eu e a Manu vamos tacar pau com vocês, para a gente começar esse batidão que vai ser, e vocês se preparem. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro eu quero conhecer, né, quem são os novatos. Só manda uma reação, sou novata, é a primeira vez que eu estou aqui. Manda um coração, levanta a mão. Muito novato, hein? Muitos novatos, mas tem muito pessoal que já é da mentoria. Quem já é da mentoria já me conhece. Quem entrou agora é a primeira aula. Gostaria de me apresentar, sou Lorena, revalidada, sou aqui do Maranhão. Então, se a mim tá bom, não precisa mais escrever, tem muitos novatos. Se a minha internet travar, tá? Se cair, é porque aqui a internet é um pouco instável, mas estou de obra, né? Esse mês ainda eu creio que eu mudo, tá, Jéssica? Tá, meninas? Vai dar tudo certo. Boa. Creio que eu mudo para minha casa que eu estou construindo. E essa casa foi o que me impulsionou a eu revalidar.
ela ficava desenhada na minha frente. A planta da casa, não precisa mais digitar, tá, pessoal? Para não ficar dando interferência. A planta da casa ficava desenhada na minha frente. E essa era a força que eu tinha todos os dias para acordar às 5h30, 6 horas da manhã, pegar a minha provinha. Quando eu olhava para esse papel, o que eu colocava na minha mente? Essa é a prova que vai mudar a minha vida. E é isso que eu quero que vocês façam, pedir para vocês imprimir. Quem não imprimiu, não tem problema, né? Imprima semana que vem. Mas eu quero muito contato com papel. Jéssica também recomenda, Manu, todo mundo que passou pelo QQQ recomenda. Pegou a prova, olha para essas questões, olha para esse INEP e coloque na cabeça de vocês. Vai mudar a minha vida, vai mudar a vida da minha família, vai realizar meus sonhos. E foi isso que eu fiz, formei em 2023, dezembro ali, concluí minha faculdade, comecei a preparação em janeiro de 2024, dia 3 de janeiro, sentei na cadeirinha de plástico, com uma mesinha de plástico, um fonezinho, que eu trouxe do Paraguai, né, investi ali no fone, no tablet, e ali eu comecei. Não tinha muitos recursos, muitas plataformas, né, vocês sabem que é muito caro uma plataforma, 3.000, 5.000. Não fiz esse investimento. Eu só tinha a minha força de vontade, os revalidados que eu seguia no Instagram e YouTube. Gente, se vocês entrar no YouTube, vocês não dão conta do quanto material que tem nessa rede social. Canais principais, estratégia. Vocês, né, estão liberados, porque são excelentes os materiais dele e todos os outros que estão falando de revalida. Passei a consumir bastante. E o que os revalidados falavam? Faça questão, faça questão. E eu, um dia, parei e pensei, vou obedecer esse povo. Tá dando certo? Vou fazer isso. E assim eu fiz. Durante 2 meses e 17 dias. Minha prova foi 17 de março. Fiz questão em janeiro, já tinha concluído todas as provas, na minha época eu creio que tinha 14, revalidei em 2024.1. Fiz todas as provas em janeiro, fazia, corrigia. Tirava nota baixa, 30 pontos, 40 pontos, 50. Coisa mais rara era eu tirar 60 pontos, mas eu voltava me corrigindo. Quando eu fazia a prova novamente, aqueles 50 pontos já ia para 70, já ia para 80. E eu só parei quando eu fiquei acima de 90 pontos. É isso que eu quero que vocês cheguem nessa meta. Estou acima de 90, estou acima de 80, ótimo. Quem vai para o INEP tirando 50, tirando 60, a chance de tirar essa nota lá é muito alta, né, Jéssica? A gente tem que estar, né, pelo menos ali acima de 80. Fiz a minha prova em Brasília, né, aprovei na primeira fase, começou minha saga para a segunda fase. Investi numa plataforma, esse foi meu investimento. Numa plataforma, e meus colegas, né, que haviam aprovado, muito checklist, muito PEP, muito esqueleto. Decidi também não fazer curso presencial. Não vou fazer, não é assim, pessoal, que eu não tinha condições, também não era boa de condição, né, que um revalidando que vai para o exterior, a gente já vai porque nossa família não tem tantas condições para nos manter aqui. Creio que todos aqui, a história é muito parecida. E aí eu vou economizar esse dinheiro, vou mesmo só com os vídeos de procedimento da internet, vou investir mesmo só na plataforma e vou ver o que dá. Mas eu tinha muita disciplina, eu tinha muita determinação. E aí eu consegui aprovar, sem curso presencial, sem mentoria também prática, tá? Somente minha plataforma, meus amigos, muito checklist e muita determinação. Consegui aprovar na prova prática. Finalizei a faculdade em 2023, revalidei em 2024.1. É uma bênção muito grande. Como forma de gratidão, né? Porque muitos me ajudaram de forma gratuita, live, né, no YouTube, os colegas que passaram na minha frente, grupos gratuitos no Telegram, WhatsApp, vocês sabem, vocês são bombardeados todos os dias de conteúdo. E aí eu senti no coração, vou retribuir. E foi onde nasceu Dicas da Lore, na espera do meu CRM,
Em novembro de 2024, eu senti no coração, vou retribuir pelo menos um pouco de tudo que eu já recebi um dia. E aí começou um grupinho de WhatsApp, era só dicas. Pessoal, faz a prova pela manhã. Por que que a prova tem que ser pela manhã? Por mais que a prova de vocês agora é à tarde, mas a sua principal prioridade, ela deve ser a sua primeira tarefa. Se você acorda e vai para o Instagram, primeira coisa, Instagram, sua prioridade está lá. Se você acorda e fica na cama ali, né, tentando ali vencer, a cama vence você, sua prioridade está lá. Quem trabalha cedinho, alguns, né, trabalho normal é 8 horas, né, que entra no trabalho 8 horas. Alguns Acorda mais 7, cedo. alguns 7, né, que é plantão. Se você entra mais cedo, entre 5 horas, 6 horas, não tem como você realmente estudar antes de ir para o trabalho. Mas se você entra 7, 8, acorda 5, sacrifica, eu garanto, a Jéssica garante, a Manu garante para vocês, quem aprovou, o sacrifício vale a pena. Várias pessoas trabalhando, né, Jéssica? Manu, trabalhando, mas essa é uma recomendação da mentoria. Acordem cedo. Os futuros aprovados acordam cedo. Não existe, eu rindo à noite. Eu rindo de madrugada. Gente, você está cansado. Aconteceu várias coisas no seu dia. Aconteceu uma tragédia, uma notícia ruim. Como que você vai se concentrar para uma prova que é tão importante, uma prova que vai mudar a sua vida? Então, né? Dica, acorda cedo. E é isso que eu falava para a Jéssica é projeto piloto, Manu também projeto piloto. Acordem cedo, e elas passaram a fazer isso. Já façam as 100 questões, garantam o principal estudo de vocês. É a questão, eu não sei de nada. Meu amigo, tire 0, tire 10 pontos de 100. Você só vai aprender na correção. Pode errar aqui no treino, é melhor você errar aqui, né, enquanto você está treinando, do que errar lá no dia da guerra. Então, pode errar aqui. Fez no começo é 10 questões, é 20, é 30, não vai conseguir fazer 100, porque é uma adaptação, né, para vocês. Faça quanto vocês conseguirem. Para me fazer 100 questões, eu demorei, foi 3 dias. E tu, Jéssica, para fazer as tuas primeiras 100 questões? Nossa, demorou demais. Eu fazia 20. Comecei com 20, aí fui tentando aumentar para 50, até conseguir chegar nos 200. E foi demorado, não foi rápido, não. Não é rápido. Eu demorei 3 dias. Depois eu fazia Pergunta para mim, questão. chefa. Você, meu amor, demorou quanto tempo? Eu sou da turma do fundão, galera. Eu acho que eu nunca consegui finalizar. O fundão aprova nesse NEP. Meu amigo, eu aprovei, chefa. Você acha que eles não vão aprovar, chefa? Com disciplina. Vão, claro que vão. E aí, né, pessoal, né, nasceu Dicas da Lore, que foi a prova 2025.1. O resultado foi, assim, gigantesco. Não tive pretensão nenhuma de mentoria. Deus sabe do meu coração. Foi uma primícia que eu fiz. De graça recebeste, de graça dai. Meu CRM saiu, né? Eu já sabia que ele ia sair a qualquer momento, mas eu falava, eu não vou deixar vocês sozinhos. É uma promessa, foi quando entrou a minha amiga Fabiana. E aí vocês sabem, né? A comunidade Revalida nasceu dessa primícia. Entendemos do INEP, a primeira fase é QQQ, é questão, é entender as malandragens, entender as pegadinhas do INEP. E a segunda fase é o treino, é o checklist. É possível? É muito possível. E se torna fácil. Não existe prova difícil para quem está realmente preparado. Muitos relatos. Fiz a prova sorrindo. Lembrei da Manu. Lembrei de vocês. Estava de boa. Já quero a prática. Porque estavam treinados. Estavam preparados. E é isso que eu quero, né, deixar a mensagem para vocês. Quem vai fazer a prova pela primeira vez, eu tenho certeza que aqui tem, é a minha primeira vez, mas eu não vou passar. Eu estou indo lá só para me saber como é a prova, só para me conhecer a prova. Meu amor, imprima, conheça a prova em casa, sai muito mais barato, sai menos frustrante e menos desgastante para você. A prova é essa, um papel sem questão.
Não vai lá, vou lá só para conhecer. Se dedique, vocês têm tempo. Vocês têm tempo. Mais de 3 meses. Eu me preparei em 2 meses e 17 dias. Vocês têm quase o dobro de tempo que eu. A gente crê que é em março, né, Manu? Talvez? A prova deles? Tá bem Provável. Se provável. dediquem. Todo ano está sendo igual, né? Exatamente, se dedique. Eu creio que é em março. Eu fui lá, eu falava, vou para passar. Se não der, eu vou de novo. Mas que eu vou dar meu máximo, eu vou dar meu máximo. E assim é vocês. Quem está na segunda, quem está na terceira, quem está na quinta vez, vou falar, igual eu falei para um aluno, que ele fez pela quinta vez, passou agora na sexta, né? Com o método QQQ. Faça o que você nunca fez e tenha o resultado que você nunca teve. Faça o que você nunca fez e tenha o resultado que você nunca teve. É questões todos os dias. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Vou estar entrando sempre com as meninas. Minha vida é muito corrida, muito plantão. Estou vivendo o que vocês, né, estão buscando. Já está chorando, eu ainda nem comecei essa reflexão, né, Jéssica? Não. Gosto muito dessa parte mental, porque a aprovação, ela acontece na mente. Se a mente já muda o fundo de tela, é uma das coisas que a gente fala muito, todos os doutores, coloquem o aprovado, visualizem o aprovado de vocês. Se ela acontecer na mente, para ela se materializar, é só questão de Olha aqui, tempo. Lória, é a primeira coisa que eu ia mostrar para eles. Olha a minha tela até hoje, que já estou aprovada, graças a Deus, na segunda Todos os fase. dias a Jéssica olhava. Ela ainda está aqui, eu não tirei ainda, A mesmo já minha tendo também eu nunca aprovado. tirei. Eu nunca tirei. Mandem lá, depois a gente vai mandar no grupo para vocês mudarem o fundo de tela e vai ser o lembrete diário de vocês. Coloca a fotinha de vocês, coloca no celular. Profetizem. Eu estou estudando por isso, eu estou buscando esse resultado no meu computador, com o meu nome, em 2026.1, serei aprovado. Se você não acreditar na sua aprovação, quem que vai acreditar? Quantas pessoas duvidam? Mostrem que você é capaz. Você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Tu acha que a vizinha gosta de você, é? Nunca, nunca. Às vezes nem um familiar, é pai, É. mãe, irmão, é os mais próximos, né, Manu? É ali os primeiro grau. Minha vizinha aqui disse que vai me denunciar, chefe. Não sei por quê. Coitado. Então, gente, essa é a mensagem, né, que eu quero deixar para vocês. É muito possível. Acordem e durmam pensando no CRM de vocês, né? É uma prova que não precisa eu falar os benefícios, tudo que vocês vão ter com esse CRM. E é isso. Agora deixar as outras doutoras. Beleza, bom. Gente, então, como a doutora Lori falou, eu e Manu somos cria desse Dicas da Lori. Conradinho tá deitado, Luiz. Eu lembro do Palivizumab do Conradinho. Os demais que não conhecem logo vão conhecer. Bom, voltando então às apresentações para quem não nos conhece, tá? Somos doutora Jéssica e doutora Manuela, as cascas de bala, porque sem a Manu, meu Deus, eu e ela estudamos juntas desde a primeira fase, gente, desde o Dicas da Lori, que era somente um grupo de dicas, e a gente foi criando outro grupo e grupinhos menores, né, para poder debater, fazer chamadas e ficar conversando sobre as questões. E deu muito certo, gente. Deu muito certo, foram muitos aprovados. Que é uma das dicas da mentoria também, né, Jéssica? Você ter uma dupla, um trio. A Jéssica tinha um grupo, o dela sempre era o maior, o dela mais da Manu. E elas falavam, e uma aprendia com a outra, e aí nasceu essa amizade nesse grupinho, e elas estão aí, né? O sucesso que vocês já sabem. É porque a gente era muito tagarela. Na verdade, a Manu começou sendo anônima, depois que ela se mostrou quem era ela. Ela colocava só ver e entrava respondendo tudo. A gente, meu Deus, quem é essa mulher que responde tal? Ou é um homem, nós é uma mulher, ou é um homem. E aí, quando a Manu abriu a câmera e falou, a gente nunca mais parou de falar. Então, encontrem as pessoas que são tagarelas, tá? Ou você também seja tagarela, porque é isso que faz você passar. Tá, agora, antes da gente começar, eu queria só dar um recadinho. A galera que começou, que vai fazer a prova pela primeira vez, também pode se encaixar. É uma dinâmica, não vou fazer como foi da última vez, porque vocês já conhecem, mas eu quero fazer ela um pouco diferente.
Então, também vamos dar aqui um pouquinho de motivacional, rapidinho. Tá, Manu? Só um minutinho. Isso é coisa da Jéssica. Isso é coisa da Manuela Jéssica. não é nada motivacional. Galera, Nada. imagina só, você que está fazendo a prova pela primeira vez, ver seus colegas passarem e você não passar. E você que está fazendo a prova pela segunda vez, ou terceira, enfim, qual vez que for, ver todos os seus colegas ali, a maioria passando e você ficando para trás. É uma sensação péssima, né? Eu já passei por ela 2 vezes, em que eu via meus colegas passando e eu ficando para trás. Agora, vale a pena eu ficar mantendo do mesmo jeito que eu estou fazendo, para quem vai repetir? Porque quem vai fazer a primeira vez vai ser a primeira, então já vai aprender do jeito certo. Mas vale a pena eu continuar persistindo no erro, gente? Então, olha, eu bati na trave 2 vezes porque eu não conhecia esse método. Eu assinei curso caro, fiquei pagando até depois sem usar, mas que não me dava como fazer a prova. Ele me dava medicina. Medicina eu fiz por 6 anos, e claro que a gente esquece muita coisa. A gente tem que ficar revisando, reciclando. Mas, cara, eu precisava aprender a passar na prova, para depois a gente fazer uma especialidade, depois a gente correr atrás disso, né, de aprofundar em alguma área específica. Mas quando eu entrei no Dicas da Lore, depois de 2 provas em que eu não tinha aprovado, eu fiquei pasma como era diferente do que eu estava fazendo. Então, gente, ó, nada de assistir videoaulas longas, nada de ir lá ver a fisiopatologia da físio, lá da célula. Não! Você já é médico. Você agora tem que aprender a interpretar a estratégia de resolver as questões, porque você já é médico. A parte da célula, da histologia, ficou lá na faculdade. Agora você tem que ser esperto, porque essa prova, ela não mede o nosso conhecimento. Ela mede se você tem tranquilidade, porque, cara, o nervosismo, gente, faz muita gente reprovar nessa prova só por nervosismo, porque sabe a matéria, porque já viu lá, descartou, marcou a certa, depois foi lá para o gabarito, desmarcou a certa e marcou outra, porque duvidou do próprio conhecimento. Então, igual a Lore falou, essa prova ela é muito psicológico. Então, eu já falo para vocês agora, de início, que vocês estão começando. Cuidem do psicológico de vocês. Se você tem algum problema... Gente, eu fiz prova gestante de 32 semanas. Eu fiz a primeira fase e passei. Eu fiz a segunda fase amamentando um bebê de 2 meses e eu passei. Então, cara, não é empecilho. Filho não é empecilho, rotina não é empecilho, trabalho não é empecilho, mas a sua cabeça é um empecilho. Então, você tem que, primeiramente, mudar a sua mente. Você vai falar agora. Agora fala para você mesmo, eu posso, eu mereço e eu consigo. Eu posso, eu mereço e eu consigo. Você vai levantar e toda vez antes de você estudar, fala essas 3 frases aí, atrai a positividade para você que vocês vão ver a diferença, cara. Vocês vão ver, porque uma cabeça positiva, ela faz você lembrar de matérias que você aprendeu há séculos. Agora, uma mente negativa, um negativismo que você acha que você não vai dar conta, te bloqueia. O nervosismo te bloqueia e você não vai lembrar dos assuntos que você já viu, que você já aprendeu. Então, gente, cuida do psicológico de vocês. Olha, a gente é da área da saúde, cara. Quem mais do que nós para cuidar da nossa saúde? Então, se vocês precisam de ajuda, busquem ajuda. Se você precisa de medicamento, busque alguém que vai te passar esse medicamento. Não é você que vai se automedicar, não, tá? A gente não pode ser médico de nós mesmos e nem de familiares, né? Porque é perigoso. Mas cuidem da saúde de vocês. Quem acredita em Deus, busca Deus. Quem acredita em um ser maior, busca. Tá? Porque agora é a hora de vocês cuidarem da saúde mental para conseguir passar essa prova. E aos meus coleguinhas que estão aí, que já estudaram com a gente, já foram nossos parceiros aqui, eu acredito em vocês, vocês têm que acreditar em vocês. Não deixe o nervosismo tomar conta de vocês. Essa prova que passou foi somente um obstáculo, mas talvez Deus tenha algo preparado para você lá na frente que é muito diferente. Então, olha, se eu tivesse passado na minha primeira prova, eu não tinha conhecido Manuela, eu não tinha entrado no Dicas da Lore, eu não estava aqui no Comunidade Revalida falando isso daqui para vocês. Então, tudo na vida tem um propósito. Quem acredita nisso aí, faz uma reação aí, ó. Quem acredita, manda uma reação. Não importa se você não acredita também, o INEP é ateu, né, Manuela? Manuela fala, o INEP é ateu. Mas busque acreditar em alguma coisa, porque é isso que te mantém firme de pé, tá? Vamos lá, gente. Então, nos apresentamos. Manu, quer dar a sua
Introdução? Ela não é muito de introdução. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês sabem ler? Aqui todo mundo sabe ler, né? Sabe ler, né? Essa prova não é do inteligente, essa prova é do esperto, tá? Essa prova aqui é do esperto. Se você sabe ler, a gente tem 50% de chance de passar já nessa prova. Só lendo. Mas ler interpretando. Eu queria que vocês entendessem que o INEP, ele aplica a prova, ele aplica a prova do pessoal do Enem. Você acha que o INEP, que dá uma prova para o Enem, não vai saber fazer uma interpretação de texto? Então, se você tem que saber interpretar texto. Manuela, é difícil? É. É difícil interpretar texto porque a gente não quer interpretar. Quer só ler, sabe da patologia, mas não sabe aplicar. Não adianta de nada, tá? Não adianta de nada. Você saber do tema, mas não saber aplicar na prova do INEP. Porque o INEP agora, ele não tem mais o que perguntar para você. Ele já não tem mais o que falar para você. Ele começa agora aí na fase da malandragem. Mas mesmo assim, o básico, o INEP ainda traz todas as provas. Foi a 26ª edição de provas. São 26 provas aí, com 100 questões cada. Então, você imagina, tem um banco de dados aí muito grande de perguntas que a gente vai fazer uma por uma e interpretar. E sempre a resposta é igual à pergunta que está fazendo. Só que a gente não sabe interpretar, por isso que ele daria tudo errado. Mas agora não vai dar mais não, porque você sabe ler. E você é do esperto. Ei, galera, eu sou da turma do fundão. Tava nem aí, eu tô nem aí. Ei, não tava nem aí para nada. Se eu passei, tu vai passar. Tu vai passar, eu tenho certeza disso. Não tem problema não, tá? Bora que a gente vai dar certo. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês estejam, os novatos, aí com um papelzinho na mão anotando, porque a Lore já passou muita informação e eu vejo que ainda tem gente fazendo a mesma pergunta no chat. Galera, vamos lá. É hora de, passar. E vocês têm que ficar atentos, prestar atenção em tudo. A Lore já falou para vocês acordar cedo. Você já anotou aí? Acordar cedo. Quem trabalha, acordar 1 hora mais cedo para estudar, fazer questões. Você já anotou aí para você encontrar? Foi a primeira coisa que eu mudei, tá, pessoal? Eu era uma pessoa que acordava muito tarde, dormia muito, 10, 11 horas, e quando eu acordava, eu ia para o Instagram. E aí, um belo dia eu ouvi, se você não vence o seu alarme, se você não vence a sua cama, como que você vai vencer o INEP? Isso foi um tapa que tá ardendo na minha cara até hoje. Então, né, passei a acordar cedo, porque para poder dar conta, né, também do cronograma. Primeiro dia, minha cabeça doía, foi uma adaptação horrível para o meu corpo, mas eu falava para mim mesma, vai valer a pena o sacrifício. Outra coisa que eu quero falar para vocês, o que já veio no INEP 2025.2 para trás, o que já veio no INEP, vocês têm a obrigação de saber, porque vocês já têm a resposta. Você errar uma pergunta que é totalmente... Foi a primeira vez que o INEP colocou aquela pergunta. É aceitável, a gente não... O INEP, ele é 80% repeteco. E você acertar 80 pontos, você está aprovado no INEP. Agora, você errar aquele melanoma, aquela vaginose, estenose hipertrófica do piloro, aquelas coisinhas que ele pergunta ano sim, ano seguinte, isso que dói. Ah, tá tão na cara, será que é isso mesmo? Aí vai lá e duvida e marca, né, errado, porque estava tão óbvio. E o INEP, ele fica óbvio, realmente, quando você está preparado. Então, 2025.2 para trás, vocês têm a obrigação de saber, de dominar, porque você já tem a resposta do INEP. Calma que vocês vão receber um cronograma. Vocês vão ter lá o dia de fazer quais provas. E eu quero que vocês façam uma tabelinha, galera. Faz uma tabelinha no Excel, algum lugar, com as provas. E você vai colocar sua primeira nota lá na frente. Aos que já fazem, vão repetir novamente, A gente vai mandar esse cronograma das notas, tem na tabelinha para ele fazer. Tem planner, tem tudo, pessoal. Vai ser enviado para vocês esse material, fiquem tranquilos. Mas você vai ir fazendo a prova e anotando a sua nota. Porque na próxima vez que você repetir essa prova, a nota tem que aumentar. Senão eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Então, anotem aí, acordar cedo, nós já falamos. Encontrar o casca de bala de vocês ou o grupinho para estudar, pessoas com o mesmo objetivo, focadas, que vai entrar numa videochamada e vai ficar falando, olha, eu acho que é essa questão por causa disso, disso e disso. Olha, mas eu lembro que tal coisa era isso, isso e isso. Então, vocês têm que falar, vocês têm que... Quem fala é porque aprendeu o assunto.
Então, vocês têm que treinar isso em vocês, porque isso daí já vai valendo para a prática também. Viu, galera? Então, ó, método que acho que alguém perguntou no chat. Gente, questões. Então, é levantar e fazer questões. Não é ficar horas e horas e horas vendo videoaula de um único tema. Num dia, eu às vezes assistia 3 horas de aula de anemia. Chegava lá na questão, não conseguia responder uma questão. Então, vocês vão começar as provas. Vocês vão ter um cronograma, quando que é para fazer tal. Vocês vão começar e vão fazer todas de 2011 para cá. E vocês vão ser igual o pessoal, a galera da turma passada. Nossa, parece que eu já fiz essa prova. Porque as questões são muito parecidas. Então, gente, o padrão do INEP, você só conhece ele acessando as provas e fazendo de uma por uma. Igual a Lori falou, você não consegue fazer a 100? Começa fazendo de 20 em 20. Tá? Começa fazendo aos pouquinhos, não precisa também tacar pau e tentar fazer a 100 de uma vez. Vai aos poucos, tá? Vai aos poucos. A gente vai ensinar mais para frente, vocês vão fazer o caderno de erro de vocês. Então, quando eu concluir uma prova, eu faço meu caderno de erros. Só as questões que eu errei, eu vou ali escrever o porquê em uma linha, ou no máximo 2 linhas do porquê que eu errei. Porque era isso, isso e isso. Então, eu já tenho ali a explicação do porquê que eu errei. E você vai fazer isso de todas as provas. Gente, segue as orientações. Ó, o pessoal está colocando aí no chat. O pessoal que já passou, que seguiu isso, mudou a forma de estudar. Então, segue as orientações que vocês vão ver quanto é diferente. Resumo inteligente. Resumo de páginas e páginas e páginas. Vocês acham que isso é resumo inteligente? Gente, resumo inteligente é quando você consegue colocar num papelzinho desse tamanho aqui, ó, sobre um tema inteiro. Tá? Isso é um resumo inteiro. E o meu ainda tá grande, porque você ainda pode diminuir e fazer um resuminho desse tamanho aqui. Então, vai treinando vocês a não escrever. Você vai escrever, porém, um resumo pequeno, um resumo direcionado. Qual que é a doença, qual que é a etiologia, qual que é o diagnóstico, quais são os diagnósticos diferenciais, qual que é o tratamento. É isso que tem que conter no resumo inteligente, e também vai ser enviado um materialzinho para vocês de como fazer esse resumo inteligente, né? Tem até um modelinho para vocês só imprimirem e ir fazendo. Cara, já tem tudo na mão. Já tem tudo na mão para vocês fazerem, não tem como mais fazer por vocês, porque agora vocês é que tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar. A gente vai fazer uma parte grande, mas 99% é vocês, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, a gente vai aos poucos tirando a dúvida. Agora nós vamos começar a resolver a prova, porque senão nós também fica aqui até meia-noite. E eu tenho um nenenzinho de 6 meses que vai fazer amanhã e não posso ficar aqui até meia-noite, né, Manuela? É. Então vamos começar pela nossa provinha, Manuela. A sua tá aí, ó, a minha tá aqui. Bora, ó. bora. Aqui minha prova aqui, ó. Cardiologia. Cardiologia é uma pedra no seu, no meu, de todo mundo, mas não vai ser mais. Levanta a mão e fala assim, não vai ser mais cardiologia, porque se você sabe que o aumento de 100 da frequência cardíaca é taquicardia, a taquicardia vai ter outras doenças. E a bradicardia são outras doenças. Então, você tem que saber, no mínimo, o que é taque e o que é brad. Alguém aqui sabe o que é taquicardia? Alguém sabe o que é bradicardia? Coloca Levanta. no chat. Ei, bota no chat. Você sabe, não sabe? Não é possível que você não sabe. Você sabe. E se você sabe, Gabriela, você vai saber responder essa questão aqui. No mínimo. No mínimo. Presta bem atenção, Gabriela. Eu vou ler a questão número 1 para vocês aqui, tá? Ó, vou ensinar vocês a ler, porque na próxima aula, doutora Jéssica, eu quero 5 pessoas espertas para me ajudar a ler na próxima aula. Na próxima aula, eu quero 5 pessoas espertas. Questão número 1, prova 2015, 2025.1. Tá aí? Tá na mão? Tá na tela? Ó, Tá na tela. vamos lá. Número 1, já me tremia todinha, né? Quando eu vi esse eletro, já parou o coração. É já. sacanagem do INEP botar um eletro na primeira questão, porque ele quer te desestabilizar, gente. Mas calma, você já vai saber. Ó, um homem de 62 anos de idade vai a uma unidade do pronto atendimento. Você está na UBS com um homem de 62 anos de idade. E ele refere para mim, doutora Jéssica, cansaço, tontura, ao se levantar. Há 2 semanas que ele está sentindo isso. Então, não é uma coisa crônica. Ele não está com uma dispneia crônica, tá? Não é uma coisa assim exacerbada. A gente tem que pensar em alguma coisa aguda que está acontecendo com esse cara no momento. Ponto. O INEP coloca ponto. E se ele coloca ponto, você tem que saber ler ponto, tá? Nega outras queixas.
comorbidades ou cirurgias prévias, assim como o uso de medicamentos. Ô, Jéssica, um velhinho de 62 anos não toma um remedinho, amiga. Esse é bom, viu? INEP, não, é só no INEP que existe isso. Mas tudo bem. O INEP faz o cenário dele e a gente diz amém. Amém. Né? Amém. Pronto. O exame físico, porque o INEP, ele sempre contém as mesmas coisas, ó. A anamnese do paciente, história clínica, e depois ele vai para o exame físico. O INEP não pula isso. Na tua cabeça tem que estar isso, história clínica e exame físico. Laboratórios, exame de imagem, diagnóstico. E depois é conduta. Presta bem atenção, o INEP ele sempre trabalha nas mesmas questões com as mesmas coisas, tá? Conta do dedinho. História clínica já veio, agora a gente vai para o exame físico. O exame físico apresenta-se corado, hidratado, lúcido, orientado em tempo e espaço. Pressão arterial, chuchu. Tá melhor que a minha. 20/70. Olha, o INEP, ele trouxe um paciente redondinho para você. Manoeli, que diabo que esse eletro tá fazendo aí, então? Calma. Gente, para falar de eletro, a gente precisa de quê? De frequência cardíaca. Para saber que é uma taquicardia ou uma bradicardia. Vem comigo. A pressão arterial tá tudo bem, tá tudo certo. E a frequência cardíaca, como tá? 45. Minha Nossa Senhora, ele tá com taquicardia ou com bradicardia? Fala para mim. Escreve aí, se sua mão não caiu ainda. Vai, escreve. Escreve, taquicardia ou bradicardia? Taque ou brad? Brad, pronto. Graças a Deus, Senhor. Meio caminho andado. Bradicardia. Bradicardia, eu só vou ter uma patologia no INEP. Quem são, doutora Jéssica? Quem são as patologias no INEP? Eu só conheço essas patologias aí. A bradicardia, só essas patologias, que a gente já vai falar delas. Só tem elas, não tem para onde correr, não. O INEP, ele volta e meia, ele reclama aí nos... Isso mesmo, átrio ventricular, bradicardia átrio ventricular, isso mesmo. Aí ele diz assim para mim, ó, que ele tá com 45 de batimentos, né? Saturação 96, tá bacaninha em ar ambiente. O ritmo cardíaco é regular, graças a Deus, porque nas taquicardíacas a gente tem ritmos irregularmente irregular, mas aqui é brad, tá tudo bem. Sem turbulência jugular, o cara tá redondinho, murmúrios vesicular fisiológico, sem ruídos acessórios, e enchimento capilar 2 segundos, ó. Chuchu para você, não afoga o INEP. Ele só quer saber da bradicardia, como se classifica. Não afoga o INEP. Aí ele diz assim, ó, diante disso, você, o médico, pediu um eletrocardiograma, doutora Jéssica. Ou seja, ele fez... O que ele fez aqui, doutora Jéssica? Ele fez história clínica, exame físico, e agora ele pediu o quê? Exames de imagem complementares. O INEP não foge não, gente. Ele não foge não. Aí ele deu aqui um exame, né? Um exame. E é óbvio que quando o INEP dá o exame, que era a única coisa que eu sabia pedir até agora... Ó, minha mão já se treme, porque a única coisa que eu sabia pedir era o exame. Mas ele já pediu, já me trouxe. Poxa vida, agora ele vai querer saber o diagnóstico ou o tratamento, quer ver? Que o INEP trabalha dessa forma. A partir desse quadro clínico, a interpretação do eletrocardiograma clínica mais o eletrocardiograma, a conduta adequada é em... Peraí, ei, foca nesse slidezinho que a doutora Jéssica botou aqui para você agora. Foca nesse slidezinho. Esse slidezinho aqui, ele vale ouro. Ele vale ouro. Nós estamos falando das bradicardia sinusal. A primeira coisa que você vai ver é a frequência cardíaca. Você identificou uma bradicardia, você vai perguntar, cadê o 5D de instabilidade, doutora Jéssica? Cadê o 5D de instabilidade desse paciente? Porque eu preciso saber se o paciente está estável ou instável. Aí você vai procurar. Você vai procurar o quê no 5D? Você vai procurar aqui, ó. D. Diminuição da pressão arterial. Quanto tá a pressão arterial dele, doutora Jéssica? 12/7, melhor que a minha. 120/70. Tá igual a minha aqui. E olha que eu sou uma garotinha de 15 anos. Pelo amor de Deus. Então, ele não tem o primeiro D, doutora Jéssica, ele não tem. Segundo D, diminuição do nível de consciência. Vamos lá procurar. Como é que tá a consciência dele? Como é que tá a consciência dele? Orientado no tempo e espaço. O velho tá mais orientado do que você, minha filha. Porque ele tá jogando na Mega Sena.
E você tá como aí? Ai, será que eu vou passar, gente? Ai, será que eu vou passar? É óbvio que você vai passar, porque você tá estudando aqui na comunidade. É impossível não passar, gente. Impossível com essas leituras que a gente faça aqui. Não, não aceito essa desculpa sua, não. Aí, doutora Jéssica, o primeiro dele não tem, o segundo dele não tem. Terceiro, dor torácica. Ele tem dor? Não. Ele tem cansaço e tontura. Ele não tem dor torácica. Se ele não tem dor torácica, ei, não tá aqui. Não tá aqui. Doutora Jéssica, quarto, dispneia. Dispneia. Fala que ele tem dispneia aqui, fala pra mim. Ei, Saturano 96. 96, ele tem cansaço. Cansaço é dispneia? Meu Deus, porque se for... eu tô numa dispneia hoje. Eu vou cair dessa cadeira durinha aqui já, que eu tô cansada, gente. Juro pra você. Mas cansaço não é dispneia. Cansaço é preguiça. Essa preguiça Eu morta. falei que quem não conhecia a Manuela ia conhecer. Bom, gente, tá aí, Manuela. Ela ainda não começou a falar as besteiras, então coloca o fone de ouvido de vocês, mas não Gente, põe no volume muito alto, não, porque ela grita, tá? Ela a grita. chefa tá aí? Acho que a chefa já foi embora, né? Gente, se a chefa foi embora, vocês me avisam. Tô por tá? aqui. Meu Deus do céu, gente, eu não posso falar palavrão que a minha chefa tá aqui hoje, não posso. Então, pega aí, pega a visão. Então, eu não tenho o primeiro D, eu não tenho o segundo D, eu não tenho o terceiro D. Conta no dedo que você tem dedo, você sabe contar, né? Eu não tenho o primeiro D, eu não tenho o segundo D, eu não tenho o terceiro, eu não tenho o quarto. Vamos ver o quinto? Desmaio ou diminuição da consciência. Não, ele não desmaiou, ele não tá tendo diminuição da consciência, ele tá tendo cansaço e tontura. Tontura não é desmaio. Tontura não é desmaio. Então, ele não tem nenhum D. Esse homem aqui, esse homem do INEP, de 62 anos, que parece um cara de 25. Estou falando que quem faz essa prova é um cara de 70 anos. Ele está estável ou ele está instável? Escreve aí para mim. Quanto sua mão pode, vai. Ele está estável ou instável? Só quero saber isso de vocês. Graças a Deus, Jéssica, ele está estável. Se ele está estável... Se ele está estável. Isso é boa notícia ou má notícia? Fala para mim. Boa notícia. É menos boa. pior. Agora a gente vai ter que ler esse eletrocardiograma. Doutora Jéssica aí é a top da cardio. Nossa cardiologista da comunidade é a doutora Fabiana. Hello, Fabiana, cadê o cardio? Mas a gente vai tentar aqui. aqui, vamos tentar falar um pouquinho. Gente, olha esse eletro aqui. O que vocês estão vendo diferente nele? O normal de um eletro é a gente ver o quê? Uma onda P, um QRS e uma onda T, né? Aqui. Eu tô vendo aqui essa sequência corretamente. A gente tá tendo essa sequência. Deixa eu pôr mais fina aqui esse trem. Vocês estão vendo essa sequência corretamente? Cara, olha uma onda P aqui. Olha depois aqui, olha depois aqui. Ela está tendo relação, olha aqui, ela está tendo relação com o complexo QRS, ou seja, a cada onda P está vindo um complexo QRS? Não está vindo um complexo QRS. Então, às vezes vem, às vezes não vem. Significa que a onda P está num ritmo diferente do QRS. E o que é a onda P? A despolarização auricular e ela que influencia a despolarização ventricular, que é o QRS, né? Então, tá tendo uma desconexão aí, gente. Não tá tendo conexão do átrio com o ventrículo. E o que isso significa? O que a gente está tendo? Um bloqueio átrio-ventricular. E aí a gente aqui na comunidade tem uma dicasinha que só quem é aluno da comunidade vai lembrar, que são os carrinhos aí. Quem não conhece de carro? Todo mundo já escutou falar num Fiat Uno, num Fuca, num Renegade, né? Todo mundo já escutou. Então, olha só como é que a gente associa aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Ou não? Acho que não estão vendo a minha tela. O eletro. Ah, não, eu coloquei já os carrinhos aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para mudar. Gente, só quem é da comunidade vai lembrar disso daqui. A gente faz uma classificação dos Mobits, 1, 2 e 3, de acordo com os carros, porque você nunca mais vai esquecer, galera, nunca mais. Deixa eu só ver se vai abrir para mim aqui. Eu preciso espelhar outra coisa além desse daqui. Acho que não vou conseguir, porque tá muita gente na sala e vai travar tudo. Melhor não sair, não.
Peraí. Vocês estão vendo o eletro, né? O Tá. eletro. O bloqueio atrioventricular 1, você vai lembrar do Fiat Uno. Por quê? O Fiat Uno, ele tem um atraso para chegar, mas ele consegue chegar. Então, você vai ter uma comunicação atrioventricular mais lentificada. Então, aquele intervalo PR vai estar aumentado, tá? Então, esse é o Fiat Uno, ele é o bloqueio atrioventricular 1. Lembrem do Fiat Uno, ele é o bloqueio atrioventricular 1, porque ele tem um atraso, mas ele chega. Quando eu falar do bloqueio atrioventricular... Acho que eu travei, né, Manu? Travou, você ainda está no eletro. Você não consegue colocar o slide 6? Eu ia colocar, era Não tá passando. Mas vocês estão me escutando? Não tá travando, né? Vocês estão me Não. escutando? Então eu vou falar. Eu vou falando e aí depois, quem sabe, eu mando essa imagem pro pessoal lá no grupo, tá, gente? Eu mando a imagem lá no grupo para vocês. Então, o bloqueio atrioventricular 1, eu vou lembrar do Fiat 1. O bloqueio atrioventricular 2, ele é dividido em dois, o Mobitz 1 e o Mobitz 2. Então, quando eu falar do Mobitz 1, lembra do carrinho Fusca. Por quê? Ele vai, o Fusca, para mim levar ele para ele me levar no trabalho, ele um dia ele funciona, no outro dia ele já dá um probleminha, ele aos pouquinhos, ele vai prolongando o intervalo PR, tá? Então, o Fusca é só associação para vocês lembrarem, tá, pessoal? Eu vou mandar a imagem para vocês no grupo, vocês vão ver o quanto é legal, tá? Então, o Fusca, ele me leva para o trabalho, mas é mais devagar, é prolongado, vai aumentando. Um dia ele leva num tempo, outro dia em outro tempo. E isso é o Mobitz 1, tá? Em relação ao intervalo PR, nós estamos falando aqui. O Mobitz 2, você vai lembrar do carro Renegade. Desculpa se alguém tem um Renegade, eu nem carro tenho. Mas o Renegade, você não sabe, em qualquer momento ele pode estragar. E é assim, as ondas P, elas são interrompidas de forma intermitente, sem aquele prolongamento, igual o Fusca vai fazendo. O Fusca vai aos pouquinhos aumentando. Já o Renegade, não. Num dia ele me levou para o trabalho, no outro ele não quer me levar. Então, ele interrompe, a onda P ela é interrompida, tá? Então, lembrem disso, você está falando de Mobitz 2, do bloqueio atrioventricular 2. Já o bloqueio atrioventricular 3, cara, esse é o mais grave. Esse é o mais pesado. Esse eu acho que a galera que é muito nova aí não vai lembrar, não, do tal do Fiat Marea. Fiat Marea é um carro que ele é um carro bomba, tá? Eu vou mandar a foto no grupo para vocês. Ele é um carro bomba, então ali, gente, é completamente interrompido a comunicação AV. Então, ele é um bloqueio atrioventricular total. A frequência ventricular dessa pessoa, a frequência cardíaca vai estar entre 30 e 50. E como que está o nosso paciente? Qual a frequência cardíaca que ele está? 45. Então, esse cara aqui, esse senhor, ele tem um bloqueio atrioventricular total, porque ele está tendo desconexão entre a onda T e o complexo QRS, está desconectados, certo? Então, isso é um bloqueio atrioventricular total. Vou mandar a imagem lá no grupo, vocês vão ver como é legal entender dessa forma. E aí, o que que eu faço, Manuela? Como que eu trato, Manuela, um BAVT, um bloqueio atrioventricular total? Não existe outro tratamento, é marca-passo. É marca-passo. Se eu tivesse num bloqueio Mobitz 2, quem sabe se ele tivesse instável, eu poderia fazer uma atropina, eu poderia fazer uma dopamina, para poder tentar ajeitar aí essa conexão entre átrio e ventrículo. Porém, aqui não. Aqui nem na instabilidade, se ele está estável ou instável, é o marca-passo, o tratamento. O Fiat Maré, ele explode, gente. Eu vou correr o risco desse Fiat explodir? Não. A gente tem que mandar essa pessoa para o marca-passo. Se ela está estável, melhor, beleza, tá? Tem tempo ela fazer. Agora, se ela está instável, tem que ser rápido, urgente, tá? Marca-passo urgente. Às vezes, coloca-se até o temporário para poder dar tempo de fazer o definitivo. Mas bloqueio atrioventricular total é marca-passo. E, galera, vocês estão vendo que a gente vai resolvendo a questão e falando um pouco sobre o tema? Na comunidade, aluno nosso vai ter esses temas destrinchados. A gente vai fazer aulas específicas, tá? Aulas de cardiologia, aulas de ginecologia, vamos ter aulas específicas com esses temas. Agora, a gente está só fazendo um bate-bola aqui com vocês, né, para poder a gente dar uma introdução de como vai ser e também resolver a provinha 2025.1. Então, vamos voltar lá na questão, Manuela. O que eles querem ali? Cadê minha Ele prova? falou assim para mim, de acordo com o eletrocardiograma, que a gente já sabe que é um
um MOBITS 3, né? É 3, que ele é total, né? Ele vai bloquear total daqui um pouco, porque é uma bomba. E o paciente está estavelmente, sabendo que instavelmente eu faço atropina e estavelmente eu faço o quê? Eu faço o quê? O marca-passo transcutâneo. Ele quer saber o que você vai fazer com esse paciente. Digita aí para mim. Qual é a letra que você vai colocar? O que vocês pensaram? Letra A. Conceder alta médica, encaminhar o paciente para um ambulatório especializado? Como é que é? Você vai esperar vai esse dar maré? alta para um carro-bomba, que pode explodir quando eu chegar ali na esquina, Qualquer momento. Não. Pelo amor de Deus, não. Letra B. Monitorizar o paciente, é claro, né? Você tem que continuar vendo se essa frequência cardíaca diminui, né? Vírgula. Solicitar marca-passo transcutâneo? Sim, né? E aguardar a avaliação do cardiologista e ele vai te dizer o que vai fazer no final. Ele. Letra C, essa aqui tá bonita, tá bonita. Letra C. Monitorizar o paciente, sim, você tem que monitorizar para saber se está aumentando ou diminuindo. Administrar atropina, administra atropina em paciente que está estavelmente. Não é nem só por causa da estabilidade, mano. É porque, gente, ele tá desconectado átrio de ventrículo. Eles estão ali, cada um batendo no seu ritmo. Se eu dou um medicamento que é a atropina, a função dela é no nódo sinusal, que fica onde o nódo sinusal, gente? No átrio. Então, se eu dou uma medicação que vai afetar lá no átrio, para quê? Você acha que ele vai passar pro ventrículo? Jéssica, falaram para fazer uma chupeta dessa bateria aí, que vai dar certo. Vocês são alunos da Manuela já. Esses aí, certeza. Eu gostei! Não é o Leonardo da Samambaia, não, né? Um cabo para fazer uma chupeta desse negócio aí, porque vai dar certo. Uma hora vai pegar esse carro, gente. Então, gente, medicação nenhuma ia entrar aqui, mesmo estando estável, porque no BAVT, no total, a gente tem uma desconexão da onda P com a onda QRS, que então é uma desconexão entre o átrio e o ventrículo. Então, o medicamento não vai surtir efeito. Ali é marca-passo, tchau, marca-passo. Vai para a oficina esse maré, ficar parado na oficina, viu, galera? Então, só o cardiologista vai fazer ele funcionar de novo, tá? Se é com chupeta, não, eu não sei, gente, mas é ele que vai fazer funcionar esse negócio. Oh, então, letra B é a correta, número 1, letra B. Você acertou? Dá uma chuva de palminhas aí, porque você está certo. Número 2. Galera. Questão 2, vamos lá. Questão 2, a gente tem um homem de 40 anos, 42 anos, em uso crônico. Ai, Manuela, nossa estaçãozinha, estação 7 da nossa prova prática. Uso crônico de anti-inflamatório não esteroidal por doença reumática. Dá entrada no pronto-socorro com 6 horas de evolução de dor epigástrica de forte intensidade. Opa! O INEP não é a mãe, não. É o prefeito. Ele falou que o cara tá tomando remédio de uso crônico e começou uma dor epigástrica. Gente, o que eu vou pensar? Eu vou pensar numa apendicite? Eu vou pensar numa colecistite? Numa diverticulite? Gente, cada uma dessas doenças tem a sua dor clássica, né? A forma, o local dela, a irradiação. E aqui tá falando que é uma dor epigástrica de forte intensidade. Aí, beleza, vamos lá, ó. Olha a frequência cardíaca, 110, tá um pouco taquicárdico. Tá com 90/50, um pouco hipotenso. Frequência respiratória de 22 e não tem febre. Ao exame físico, dor abdominal, abdômen tenso, com descompressão brusca dolorosa nos 4 quadrantes. Como que chama esse sinal aqui, gente? Quem lembra de semiologia? Ai, minha barriga. Ei, eu malho pra caramba, minha barriga. Ei, minha barriga tá um tanquinho de tanta tábua que ela tá aqui, ó. Não, Bloomberg é do lado direito. Aqui nós temos dor nos 4 quadrantes. Quadrantes. A minha barriga tá em tábua, Eu não sei falar isso não, Manuela. Vamos lá. Hello, Trump. É a... Genel de Mussu. Eu não sei falar esse nome, gente. Mas, ó, a galera aí acertou. José Carlos acertou. É um abdômen doloroso de forma difusa, que gera esse abdômen em tábua, também pode ser chamado, né? Igual o pessoal falou. Mas também tem um sinal semiológico. Ô, chefa, paga um curso de inglês pra Jéssica, pelo amor de Deus, chefa. Menina, isso eu acho que não é nem inglês, tá? Isso não é nem inglês. Sei lá o que é isso, francês. Mas, gente, enfim. O hemograma apresenta valores dentro da normalidade, a tomografia evidenciou líquido livre.
intraperitoneal com ar no recesso hepatofrênico. O que significa? Meu Deus, da Manuela, falou difícil demais aqui para mim. Líquido livre intraperitoneal com ar no recesso hepatofrênico. Nossa senhora, é o Sabe sinal o que de que é Gilbert isso? positivo. Pneumoperitônio, gente, tá com ar aqui entre a cúpula diafragmática e o fígado. Ele só colocou no nome ali, numa nomenclatura difícil para a gente confundir. Mas aqui é um pneumoperitônio, ou sinal de Joubert, né? Dependendo se for percussão, pela percussão. Isso. Então, gente, aqui a gente tem um clássico que... O que a gente tem aqui de diagnóstico? Vamos lá, ver se vocês acertariam na prova prática. Deixa eu ler, porque eu sou esperta, eu não sou inteligente, não, eu sou esperta. Vamos lá, de baixo para cima. Diverticulite aguda. Diverticulite? A dor localizada do lado esquerdo? A pessoa tem mais idade? Meu Deus, um cara de 42 anos com dor no abdômen todo é uma diverticulite? Não, pode parar, exclui essa daí. Letra C, colecistite aguda? Uai, cadê o Murphy positivo? Tem Murphy? Não tem Murphy aqui, não? Não, tem dor, parou. Manuela, tem dor ao se alimentar, alimentos gordurosos? É, sai fora. E como é que como é que uma colecistite perfura? Não. Letra B, pancreatite? Cadê a dor em cinturão aqui? Cadê a dor? A irradiação para o ombro? Cadê? Cadê a dor epigástrica aqui? A dor que vai em cinturão? Não tem como ser essa daqui, não. Ah, só faltou quem? Se eu tenho ar na cavidade, é sinal que eu tenho uma perfuração, porque o estômago tem ar. Da onde está vindo esse ar? Não era para ter ar, né? Então, eu tenho uma úlcera gástrica perfurada. Pode ser por quê? Fala para mim as úlceras gástricas perfuradas aí. Pode ser por quê? As causas, galera, as causas. Quem lembra? Excesso de Aines é o clássico. Mas também pode ser... Acho que alguém está com o áudio ligado, pessoal. Darmeli, tá ligado seu mic. Então, gente, as causas podem ser alcoólica, beleza, galera, tá acertando. Aines, alcoólico, estresse, né, Manuela? O revalidando pode ter uma úlcera perfurada a qualquer minuto. Brincando. Toma tanto café. Ainda mais aquele que revalida e bebe cachaça. Ô, Então, gente, vocês não podem beber, não, tá? É abstinência de álcool e de sexo, tá? Daqui em diante, tudo bem? Vai começar, Manuela. Não fiquem perto de familiares, gente. Então, existem diversas causas, medicamentos, um desequilíbrio mesmo, ácido base ali no seu estômago pode causar, né? E aí, ó, é uma dor epigástrica de início súbito, vai ter náuseas, pode ter náuseas, vômitos e plenitude gástrica. Ele vai ter uma sensação de que está empachado, está cheio, tá? Fiquem atentos a isso daí. E vamos começar com os nossos mnemônicos, Manuela, que eu criei um mnemônico para os sinais de alarme da úlcera péptica. Olha só, gente. Vamos ver se tem palavrão no meio. Evangélico. Não tem, Manuela, você sabe. Então, a avó faz peta. Quem não tinha aquela avó que faz peta? A avó faz peta? Ah, Jéssica, não é palavrão, não? A avó fez peta vai ser os sinais de alarme da úlcera péptica. Então, um abdômen doloroso, súbito e persistente. Se tem vômito com sangue ou aparência de borra de café. Fezes escurecidas com sangue ou com odor forte. E perda de peso inexplicada e cansaço. Gente, se essa pessoa tem sinal de alarme, se ela tem uma úlcera péptica perfurada, qual que é o tratamento, pelo amor de Deus? Encaminha para onde? Encaminha para a cirurgia. Não fica com esse paciente ali que você vai matar ele. Manda para a cirurgia. Manuela, você mandou para a cirurgia na estação, Manuela? Eu mandei, ele não foi. Eu também mandei. Gente, nós fizemos a estação, tinha a úlcera péptica perfurada, era a nossa estação, né? E a gente tinha que levantar no manequim fazer a palpação abdominal. Então, cara, é muito legal estudar para a prática. Vamos lá, vamos focar para vocês passarem nessa teórica e estudar para a prática, que vocês vão ver que dá um gás, dá um ânimo, e aí vem logo a revalidação, tá? Então, gente, as causas eu já coloquei aqui também. Outra causa principal, gente, H. pylori, tá? Não esqueçam, se a pessoa tem ali histórico de infecção por H. pylori, a gente pode pensar também que ela pode ter uma úlcera péptica perfurada. E aí a gente tem os sinais clássicos. Olha aqui o pneumoperitônio, olha a cúpula diafragmática aqui com ar, fazendo aquela meia luazinha para baixo. E o sinal de Popper é o pneumoperitônio. E na percussão é chamado de sinal de Joubert.
Gente, a semiologia é importante para a primeira fase? É. Porque eles colocam, às vezes, somente a descrição, como colocou aqui nessa, que é, ó, líquido livre intraperitoneal com ar no recesso hepatofrênico. Se eu tivesse colocado aqui pneumoperitone e você errou essa questão, você teria acertado? Porque você sabia que teria uma perfuração. Se tem pneumoperitone, tem alguma perfuração em algum lugar do meu intestino, do meu trato gástrico. Pode ser em qualquer lugar todo, né? Então, eu tenho perfuração. Então, eu saberia que era uma úlcera gástrica perfurada. Então, saibam semiologia, as manobras principais e características de cada doença, porque é muito importante, tá? Então, a gente está aqui, a úlcera péptica perfurada, indicação cirurgia imediatamente. Tchau para cirurgia, tá? Alguma dúvida nessa questão? Vocês querem mandar aí no chat perguntas? Podem mandar, tá? Perguntem no chat para a gente não ficar parando demais a aula e ficar muito longa e cansativa. Podemos seguir ou vocês querem perguntar alguma coisa? Bora! A gente faz, assim, um jogo rápido sobre o tema, tá? Eu acredito que o nome é deixa eu ver se alguém confirma aí, gente. Eu acho que é algo assim, ó. Demunci. Não me lembro exatamente se é esse nome, mas era algo assim, tá? Pesquisem aí vocês e tragam para nós, que vocês têm que também estar atentos. Genial, Musei, que eu saiba, né? Mas a Jéssica tem mais inglês do que eu. Sei lá. É esse nome aí, galera. Pesquisem no Google. Vamos, Manu. Questão Bora. 3. 3. Ei! Peraí, só três responder aqui. A Beatriz perguntou se na mentoria estuda temas. Sim, Beatriz. A gente faz questões, provas, mas a gente também depois foca nos temas mais prevalentes e dá aula sobre esse tema. Mas a gente foca no que cai. Então, são aulas assim como nós estamos fazendo aqui, porém, né, um pouco mais aprofundadas ali. A gente, por exemplo, aqui numa úlcera péptica perfurada, falaria da classificação de Johnson. A gente poderia falar da cirurgia, que é a gastrectomia, quando que eu uso a gastrectomia Biholt 1 ou Biholt 2, e isso vai ser aprofundado nas nossas aulas, porque aqui a gente só está respondendo a questão, tá? Só estamos respondendo a questão e debatendo um pouquinho com vocês, mas vai vir aula sobre os temas. Não é todo dia, tá? Não é todo dia o curso. O pessoal aí da equipe vai responder vocês sobre essas outras dúvidas. Bora, Manuela, questão 3. Bora ler a questão 3. A questão 3 ela é muito interessante. Presta atenção, porque o INEP está começando a crescer dentro do desenvolvimento dessa criança. Você sabe que dentro do desenvolvimento da criança, a gente tem a telarca, a pubarca, o estirão e a menarca. Concorda? Vocês lembram disso? Pubarca, telarca. Pubarca é o quê, doutora Jéssica? O que é pubarca? Pubarca é pelos, telarca é mamas. Pelo no sovaco, pelo no priquito. E a pubarca? Pubarca é o quê? Pubarca, Não, telarca. Pubarca é pelos, telarca é mamas. Ei, pega no teu peito e fala telarca. Meu peito é telarca, porque o desenvolvimento da criança, da jovem é telarca. Pega no teu peito. E eu tenho o momento do estirão, e logo depois eu tenho a menarca. Quando a menarca passa de 16 anos, é um problema. Meu Deus do céu, é a menorreia primária absurda, que nós vamos estudar ela. Isso, telarca de teta, perfeito, né? Vocês são top, né? Então, vamos lá. Pubarca de pelo, telarca e a de sequência, teta. Manu, e a sequência de acontecimentos é o TPM, a siglazinha, né? Porque primeiro vem a telarca, o broto mamário, depois vem a pubarca e por último a menarca, gente. Então, tem a ordem. Não, mas é melhor não fazer TPM porque tem o estirão, e o estirão tá caindo no INEP direto, Jéssica. Tem que fazer então, outro. Então, coloca TPM. TPM, isso. O estirão tá caindo Richard. muito no INEP, gente, demais. Vocês não têm noção tanto que o estirão tá caindo. Inclusive, aqui é o momento de estirão da criança. A gente precisa saber... Acho que você tinha até feito aqui o TPM também, ó. TPM, é isso mesmo, TPM. Né? A gente tem que saber se ele vai dar certo ou não. Por quê? Esse daqui é uma menina de 7 anos de idade, 6 meses. É encaminhada para o ambulatório de pediatria, porque sua família percebeu o surgimento de broto mamário. O que ela tem aqui? Opa, telarca. Ela tem teteta, né? Teta. Há cerca de 3 meses, 7 anos, pode ter teta? Pode, tá dentro lá da escala de Tanner, tá? Tá começando, é um brotinho, tá começando.
De 9 aí até os 16, está tudo dentro. O exame físico revela que o seu estadiamento puberal é M2P1. M2P1. E sua estatura está próxima de score Z mais 2 para a idade. A altura normal dela era Z mais 1. E ela está com Z mais 2. Ela tá Ou um seja, pouquinho alta para a idade pouquinho dela. O estirãozinho dela passou um pouquinho para cima. Calma que a gente vai entender esse estirãozinho aí. Para a idade. Com o peso de score Z0, que está dentro do padrão de Esse tá normalidade. ok. Ponto, ponto. O INEP tem ponto aqui, tá, gente? Ponto. Até aqui ele falou o quê? Ele falou a história clínica junto com os exames físicos do paciente. Agora ele vai ter que pedir ou exame laboratorial ou exame de imagem. Vamos ver o que ele quer aqui agora. Ponto. Um exame de imagem de radiografia simples de punho. O Brasil, quando ele quer saber a idade óssea do adolescente ou do jovem, ele faz o quê? Raio-x de mão e de punho esquerdo. Não é direito, não. Direito você faz outra coisa. É o esquerdo, tá? É raio-x de punho e de mão esquerda. Bota na tua cabeça. Esquerdo. É assim que você vai falar, tá? Esquerdo. Aí ele fez ele fez a radiografia. E essa radiografia, gente, ela é laudada para dizer qual é a idade óssea dessa criança. Vamos ver se ele deu? E aí, solicitado pelo médico da atenção primária, mostra que a idade óssea da criança é de 9 anos e 6 meses. Vamos lá. Vamos organizar aqui essa parada. Eu tenho uma criança que tem 7 anos e 6 meses, e ela tem uma idade óssea de 9 anos e 6 meses, e ela está com escala de Turner de M2P1. Tá bonito? Tá bonito. Tá bonito. Presta atenção. Doutora Jéssica, põe lá no slide para nós, por favor. O que eu quero que vocês entendam? O manual do Ministério da Saúde, ele diz que a idade óssea com a idade compatível da criança de hoje, ela pode ter um momento de estirão de mais 2 e menos 2, doutora Jéssica. Ele pode ter isso. É compatível ainda com a idade dele ter mais 2 e menos 2. Tá tudo bem. Tudo bem. Só que a idade cronológica da criança é de 7,6. Se eu tivesse mais 2 pontos aqui, seria o quê? 7,6. 8,6, 9,6. No caso, seria 2? Seria 2,5. Teria passado de 2 pontos, de 2 anos a mais. Tá vendo aí? No slide? Ei, gente, o slide tá pequeno. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, para quem é novato aqui. Isso daqui é um mouse. É um mouse. Você pega esse mouse aqui, aí você vai lá na sua telinha e clica numa lupazinha e aumenta, tá? E aumenta. É assim que a gente faz para ver melhor os slides, tá? Mais pertinho. Então, passou de 2 anos, deu 2 anos e meio. O Ministério da Saúde, ele fala o seguinte: se eu tiver mais de 2 anos de alteração, eu tenho que ficar em alerta. Essa criança tem que ficar em alerta. Ou seja, o momento do estirão no eixo de hipófise e hipotálamo gonadal está acelerado e fez o envelhecimento ósseo precoce. É isso que diz lá no site do Manual do Ministério da Saúde. Então, o que a gente tem que ficar de olho aqui? A gente tem que ficar de olho agora na resposta. Vamos caçar a resposta correta. Letra A de amor. Puberdade precoce central, pois o crescimento das mamas está associado ao avanço da idade. O que vocês acharam aqui? Hã? Tá certo ou tá errada? Tá certo ou tá errado? Letra B. Sim. Telarca isolada, precoce. Não. Telarca? Telarca não é tetinha? É puberdade precoce. Telarca é tetinha. Isso, tetinha tá normal, não tá normal a tetinha dela? Então a letra B não pode ser. Mas só eles que tem que colocar lá, né? Pode tirar esses. Tem um áudio ligado, aqui. tem um áudio ligado, galera. Tem um áudio ligado. Letra C de casa, de coração. Telarca isolada precoce. Telarca, a tetinha dela tá aumentada demais? Tá precoce? Hã? Tá alterada?
Não, não só a mama, né? Quem está alterada também aqui é o crescimento. Letra D de doido, puberdade precoce central. Puberdade precoce central, é uma puberdade precoce central, vírgula. Pois além da telarca, há também sinais de pubarca, o que sugere ativação do eixo hormonal. Não, esse negócio aqui não é isolada, e o conjunto é ósseo e Tanner também que está alterado. Então, a letra A é a correta aqui, puberdade precoce central, pois o crescimento das mamas está associado ao avanço da idade óssea. Os dois estão alterados. Isso. E quando fala de telarca isolada, eu tô falando só da mama. É. E aqui a gente tá falando só da mama, ela tá tendo um estirão. Olha, a altura tá em +2, o Z, né, o score Z. Então, ela não tá tendo somente alteração na mama, ela tá tendo o desenvolvimento do broto mamário, mas ela tá tendo um estirão ali antes do tempo, e que corroborou com a idade óssea, né? Isso. Veio. Então, cuidado, que o INEP gosta do pelo, da tetinha, do estirão e da menarca, que é a primeira menstruação. Fica de olho nisso daí, tá? Isso daí tá caindo cada vez mais. Tá vindo aí o crescimento fisiológico, crescimento anormal, né? Tá vendo aí a mãe dizendo que a criança é muito pequena, e aí você faz lá o cálculo do tamanho da mãe, do tamanho da criança também, já tá vindo nas questões, e a gente tá só levando bomba nessas questões, por quê? Porque não tá vendo o momento de estirão da criança. É. E a gente tem aula muito boa sobre isso. Na verdade, a gente não fala de puericultura, a gente fala de amenorreias, né, Manu? Mas Isso. tem aula de puericultura que aqui entra, gente, as tabelas do Score Z, para quem tem dúvidas de plotar as tabelas. Aquilo dali a gente tem que saber, o médico básico tem que saber daquilo dali, porque é o que a gente vai fazer frequentemente nas UBSs, tá, pessoal? Então, isso aqui a gente tem que aprender para a vida, não é nem só para a prova. Um dia a gente vai sentar só para fazer essas tabelas, eu vou Vamos. pegar na mão de vocês, a gente vai fazer junto aí, tá? Nos slides, vamos plotar isso daí, tá? Oi, Manuela, tem mensagem para ti no chat. Vamos para a questão 4, pessoal. Bora. Primigesta, de 25 anos, procurou um pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia com história de atraso menstrual e o beta-HCG quantitativo de 10.000, realizado há 2 dias. Não se recorda da data da última menstruação. Cara, o que ele quer te dizer com isso aqui? Ele não lembra da data da última menstruação. Fica de olho nesse beta-HCG aí, doutora, que ela pode estar grávida, né? Então, gente, a questão vai dar tudo para vocês. É só interpretar com carinho, leia ponto e vírgula, né, Manuela? Se ela não sabe a data da última menstruação, é o sinal que ela tem um ciclo irregular. Já tá meio que desordenado isso daqui. E aí? E aí, vamos seguir. Queixa-se de sangramento vaginal. Peraí, não tá normal. Veio um beta-HCG de 10.000 e tá sangrando? Calma, vamos lá. Em pequena quantidade que já dura 3 dias. Ao exame especular, nota-se presença de sangramento vivo em pequena quantidade e ao toque percebe-se colo uterino fechado. Colo uterino fechado. Fiquem atentos, porque tem opção que não pode ser, porque o colo uterino está aberto, e isso daí a gente tem que saber, sim ou sim, quando que ele está fechado e quando que ele está aberto. Mulher sangrando. Tá sangrando e tem beta positivo, e ela não sabe a data da última menstruação, tá? Poderia ser ectópico? Até aqui? Poderia. Poderia ser um aborto incompleto até aqui? Não, aborto incompleto, o colo está aberto. Isso. Então, esse você já excluiria que não teria como ser ele, tá? Aborto em evolução, meu colo tá fechado, eu teria um aborto evoluindo se o colo tá fechado, gente? Também não. Então, já tem 2 questões aqui que era óbvio que não poderia ser. Nem aborto incompleto e nem aborto em evolução, porque o colo ali está aberto. Então, aí a gente tem gestação ectópica ou ameaça de aborto. Como que eu vou diferenciar que é uma gestação ectópica e quando que eu vou ver que é uma ameaça de aborto? Gente, vamos lá. Quando que foi o beta... Agora vamos lá. Solicitado o beta-HCG no dia da consulta, né? Então, ela tinha feito ali, anteriormente, tinha dado 10.000, e agora ela fez de novo e deu o quê? 23.400. Gente, na gestação ectópica, o que acontece com o beta-HCG? Ele vai lá, ele desanda. Na verdade, assim, ó, no ectópico, ele não dobra em 24 horas. Já quando é uma doença trofoblástica, ele vai lá para as alturas, ele iria para 50.000.
e aí eu estaria falando de uma doença trofoblástica. Mas a gestação ectópica, ele não dobra o beta-HCG, tá? Porque aquela gestação ali é inviável, ela não está na cavidade uterina, ela não está produzindo o beta-HCG como deveria ser produzido, tá? Então, aqui ele dobrou, não dobrou? Estava de 10 mil e foi para 23.400, ele dobrou. Então, ela tem aqui uma ameaça de aborto, tá? Uma ameaça de aborto. Aqui ele foi maldoso porque eles poderiam colocar um BCF, né? Porque se eu ausculto o BCF, o que acontece? Tá tudo bem, o bebê tá lá dentro, teve um sangramento ali da primeira metade, mas tá tudo bem, né? E ele fez a pegadinha nisso daí. Agora, se eu tivesse um BCF ausente, poderia ser um aborto retido, né? Que o colo está fechado, poderia ser um aborto retido, e a nosso diagnóstico, que é uma ameaça de aborto. Então, vocês entenderam por que não pode ser ectópica, gente? O ectópico viria aqui um beta-HCG de 15 mil, 16 mil. Ele dobrou? Não, não dobrou. Então, não está sendo a produção de beta-HCG suficiente, tá? Então, por isso não é uma gestação ectópica também, tá? Ademais de outras coisas. Então, aqui é uma ameaça de aborto, tá? Tem instabilidade, não, a gente não tem aqui nenhum dado falando que ela tá, não temos aqui o valor da pressão arterial dela, né? Para a gente ver se ela tá estável ou instável. Mas ela teve uma ameaça de aborto, ela passou por um sangramento, porém, ela vai ficar bem. Qual que é a indicação numa ameaça de aborto, Manuela? Repouso, apoio psicológico, evitar relação sexual, você vai informar para ela, pode dar um antiespasmódico para aquela cólica, para aquela dor que ela está sentindo, mas é só isso que é a conduta na ameaça de aborto, tá, pessoal? Gente, o sangramento da primeira metade, você tem que olhar para o colo. Se o colo está aberto ou se o colo está fechado. O colo está fechado, ele só pode ser o quê? Ou, né, os abortos, ameaça de Tá na aborto, tela, Manu. a ameaça de aborto, que é um dos primeiros. A ameaça de aborto, se está crescendo o beta-HCG, é sinal que esse feto está vivo, ele está crescendo. Está tudo certo. Entendeu? Isso. O que faltou nessa questão aqui foi uma ultrassonografia que tinha que vir com a presença do feto com batimentos cardíacos. Isso. Ó, a galera tá respondendo bem aí no chat. Isso, gente, pra mulher ter um ectópico, ela teria um abdômen dolorido, né? Ela estaria ali com uma possível peritonite, ela estaria com muita dor, ela poderia estar instável. Então, lembrem se feito o toque, ela teria dor, a mobilização do toque, né? Teria líquido livre em cavidade. Então, ela estaria instável se fosse justamente, ó, o grito de Douglas, perfeito, Paloma, isso mesmo. Então, eu vejo que vocês estão tão antenados. E o INEP, ele não traz uma gravidez ectópica sem ultrassonografia, não, tá? Ele vai dizer que o feto está fora da cavidade abdominal. Eu nunca vi o INEP trouxendo uma gravidez ectópica sem ultrassonografia aqui. Isso. Ó, a Jéssica falou que a ectópica às vezes se confunde com apendicite. Pode confundir. Porque na mulher, gente, mas sempre na mulher, tem uma dor em fossa ilíaca direita, ela está em idade reprodutiva, eu não vou de cara dizer que é apendicite. Porque eu preciso solicitar um beta-HCG dessa mulher. Então, fiquem atentos em questões de peguinha sobre isso. Olha o que eu trouxe para vocês, o colozinho fechado, né? Então, a gente sabe que colo fechado poderia ser uma ameaça de aborto, que é o nosso, né? A gente poderia ter um aborto completo, já teria tido todo o aborto, né? Ou aborto poderia ser um aborto retido. Aqui, o que aconteceria? A gente teria que ver o BCF que estaria ausente, né? Ah, você não fez aí você não fez o CAR aí, o CAR de carro? O CAR. O CAR se ele tá com o colo fechado, né, ele pode ser uma ameaça de aborto, né, um completo e um retido, que é CAR de carro. Vamos trazer as mnemotécnicas para a aula, quando a gente for dar aula específica. Então, gente, ó, olha o beta-HCG aqui. Esse aqui, ele muda de acordo com cada laboratório, tá, pessoal? Mas o dela deu o quê? 10 mil. Ele estaria o quê? Entre aqui, né? Poderia estar o quê? De 4 a 5 semanas, de 5 a 6 semanas, né? O dela aqui. Então, a gente vê que ela teve uma ameaça de aborto. Não poderia ser os outros, porque aqui os colos estão abertos. Então, lembrem, vocês têm que saber isso daqui.
todos, tá? Tem que saber todos, mas associa ao colo, porque aí você já elimina metade. Tá, pessoal? Depois vocês vão vendo que vai ficando tranquilo. A gente vai repetir várias e várias e várias vezes. E vocês vão ver que isso entra na cabeça. Pela primeira vez, parece que, meu Deus, é muita coisa. É um bicho de 7 cabeças. Não é. Não é um bicho de 7 cabeças. E vocês vão conseguir interpretar ele. Vocês vão ver como é tranquilo. É um padrão. E é só você seguir esse padrão, tá? Vamos para a questão número 5. Ah, essa questão aqui é legal, mano. Essa questão é legal. O que é a questão? Vamos lá, eu acho que ela entra em preventiva. Não sei se é preventiva. Vamos ver, ela é uma mistura. Ó, Não, é SUS. não é SUS, não, quero bonita. Ó, o pessoal tem as técnicas do aborto também aí, ó, bem É, legal. do aborto. O aborto, quando o colo tá aberto, é inevitável, infectado e... Qual é o outro I? Bora? Vocês colocam aí. Incompleto. Incompleto. E se o colo tá fechado, é o CAR, que é o completo, ameaça e o retido. Gente, só dando uma pausa aqui para poder só acalmar o coração de vocês. Cuidem com mensagens aí que não são realmente da comunidade, tá? Vejam aí a procedência para vocês passar qualquer coisa, não mande nada sem você confirmar isso. E outra, calma que a galera vai responder. Durante a aula tá tendo muita gente mandando mensagem ao mesmo tempo. Então fiquem tranquilos que o suporte vai responder para vocês, tá? Fiquem calmos. A gente vai estar aqui com vocês, pegando na mão de vocês. Eu e Manu vamos seguir com as aulas. Nós vamos dar temas específicos, vamos entrar com vocês para tirar dúvidas. E vai ser muito bom ter vocês na comunidade, para quem quiser entrar, tá? Porém, tenha calma que o pessoal do suporte vai responder vocês, tá bom? Vamos Alô, seguir. suporte! Alô, suporte! Trump quer falar com vocês. Hello, Trump! A gente passa, Ana, todo depois nós passamos as neumotécnicas. Durante as aulas, a gente produz o material e aí é passado para vocês, tá? As neumotécnicas, mas não tem muita, gente. O Obapo foi o mais famoso que caiu na prova, mas nós temos o Docica Linda das úlceras genitais. Tem tanto neumotécnica que a gente tem que ir passando mesmo aos poucos. Não tem como passar tudo de uma vez, não, tá? Ó, Andressa, que saudade que eu estava dessas aulas. Passou, né, gente? O tempo parece que, meu Deus, vocês vão ver. Daqui a pouco já chegou a prova de vocês, tá? Não fica moscando aí que a prova vai demorar, vai ser lá para março. Gente, tá bem aí. Não brinca em serviço, igual o pessoal fazia com a discursiva. Eu vou estudar discursiva uma semana antes da prova. Não faz isso. Quando você chega preparado, você chega diferente para a prova. Você vai fazer a prova da sua vida, é a prova para você trabalhar, é a prova que você precisa. Então, leva a sério, monte seus horários, tenha disciplina, que vocês vão ver que a prova não fica difícil. O bicho de 7 cabeças fica parecendo um gatinho, tá? Então, vamos lá. Questão número 5. A médica de uma penitenciária avalia um homem de 26 anos. Penitenciária, Manuela. Você trabalharia, Manuela, de médica de uma penitenciária? Pra SUS, Acho não. que você tem cara, Manuela. Você tem cara. Eu tiro porrada e bomba. Comigo não cresce, não. Ó, ele tem 98 quilos. Relata compartilhar a cela com 12 pessoas, a qual suportaria no máximo 5. Superlotação. Isso aqui deve acontecer em todas as penitenciárias do Brasil, né? Até no INEP é superlotado. O paciente queixa-se de prurido cutâneo há 2 dias, que piora no período noturno. O pessoal, se tem 12, cabe 12. Gente, tem cela que deve ser para 12 pessoas, mas cabe 70. Porque eu acho que eles devem fazer tem isso. 12, cabe 12. É desumano isso, né? Essa galera... Bora. Ao exame físico, a médica identifica pápulas eritematosas com escoriações em região de prega, em braços e em região posterior do joelho. Pegou sarna. Opa! Que característica é essa aqui que tem as pioras dessas pápulas nas lesões de dobra? Se fosse lá na pediatria, né, Manuela? Eu estaria pensando teria em escarlalixa. Seria escarlalixa, mas aqui é um senhor, é um homem, não um senhor, é um homem de 26 anos, tá? Então, com relação à situação, analise a alternativa que apresenta respectivamente a orientação médica e a prescrição medicamentosa. Gente, sarna.
Sarna, o que vocês lembram de sarna? Chato. Primeiro, sarna, o agente etiológico, Sarcoptes scabiei. E vocês vão lembrar o seguinte, lugares de Como é que é o aglomeração. nome? Como é que é o nome? Sarcoptes scabiei. Ah, Eu sou Trump poliglota, perdeu Manuela. agora, hein? Sou poliglota, Manuela. Ó, cada doença, pessoal, cada doença tem as suas palavras-chave. Tem as suas palavras características que vai vir na prova ali e você vai matar. Se eu falar para vocês dor retroorbitária, eu tô falando de qual doença? Quem sabe falar isso aí? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Dengoso. Gente, cada doença tem os seus pródromos, as suas palavrinhas-chave, os seus sintomas-chave, tá? Então, fiquem atentos a Se eu eles. falar de eles... demência, Jéssica, quem é que tem demência? Você, mano. É o pessoal do INEP. É os alunos do A Manuela, gente, ela tem a demência frontotemporal. É. Vocês lembram dessa? Que a Eu vou pessoa explicar um dia. fala muita besteira, aquele senhorzinho que fica falando É das o bundas velho das tarado do mulheres. INEP. É o a velho Manuela. tarado. Então, gente, a escabiose é a famosa sarna, né? Ela gera um prurido intenso e piora à noite. Essa característica vai vir. Manuela, olha quem apareceu, Manuela. Teodoro, Manuela. Teodoro, o velhinho do INEP. Beijo, Teodoro. Nós nunca conseguimos ver a cara do Teodoro. Vai ver, é um rapaz, ele coloca a foto de um Teodoro, senhor. você falou que ia mostrar a sua cara para nós, Teodoro. O pessoal novato que não está entendendo muita coisa, Teodoro é da nossa turma passada. Vamos lá. Distribuição, gente, dessas lesões, elas são em áreas de flexura, interdigitais, nas pregas, nas axilas, no cotovelo. Olha essa imagem aqui, que bonitinho. E tem outra característica, tá? Esse lugarzinho que vocês estão vendo aqui, que tem um pontinho preto, isso daqui é o ácaro. É o ácaro de Sarcoptes scabiei, tá? É o ácaro que ele fica numa extremidade aqui da lesão, ele fica ali, tá? Então, o patognomônico vai ser essas linhas sinuosas, descamativas, tá? Geralmente de 1 centímetro de comprimento, e impulsos mãos e pés. Então, se você ver falar sobre linhas tortuosas descamativas, você vai estar falando de escabiose, tá bom? Então, fiquem atentos aos nominhos, às palavras-chave, que na hora da prova vai ter palavras-chave, que vocês vão diretamente já sacar qual que é a doença. Então, gente, a sarna, ela passa por contato direto, e é por isso que uma célula cheia de homens pode fazer e disseminar a doença para todos eles. Aonde mais, Manuela, poderíamos ter? Numa escola, né? Num acampamento. Molecada, né? Cabeludo. Esses meninos que tem cabelo muito grande. Num abrigo, né? E aí, lugares em que tem aglomeração, Asilo, fiquem isso atentos. mesmo. Agora, eu tenho dois adendos para falar para vocês. Pessoas negras vai vir como nódulos granulomatosos, tá? Pode ser que não venha com essa linha sinuosa descamativa e venha como nódulos granulomatosos. E em crianças, ele afeta palma, planta do pé e couro cabeludo, que no adulto ele não afeta. Ele é mais nessas regiões de dobras, nas flexuras no adulto. No adulto, ele é nessas regiões. E na criança, ele afeta palma, planta e couro cabeludo, tá? Então, lembrem que é a sarna, pode chegar uma criancinha lá que tá com sarna e você não achar que é, mas ela afeta couro cabeludo, palmas e plantas dos pés, tá? E na pessoa negra vai gerar um nódulo, chamado nódulo granulomatoso. É um nódulozinho, granuloma a gente sabe que é essa elevaçãozinha ali da pele, né? Por causa de tecido novo sendo proliferado ali, ele dá essa elevação, isso é um granuloma, tá? O diagnóstico de uma escabiose, como que é feito? Ou ele é clínico, porque pela imagem a gente já diagnostica, ou na dúvida pode ser feito um raspado, né? O raspado desses túneizinhos aqui, aí coloca-se um glicerol e vê no microscópio lá, você vai conseguir ver o Sarcoptes scabiei. Porém, se não aparecer no microscópio, não exclui o diagnóstico, tá? Porque pode ser que aquela lesão ali, o estágio dela já não esteja mais com o agente ali, tá? Porém, ele continua tendo escabiose. E o tratamento bonitinho, medidas de controle de surto, obviamente, se estiver num lugar com muita gente, a gente tem que priorizar a limpeza, lavagem das roupas. E, ó, guarda essa temperatura aqui, ó, porque lá tem uma questão que fala de temperatura, mas lá está a 30 graus. E a gente precisa aqui de uma água quente a pelo menos 55 graus. Meu Deus!
Para aquela coceira, o que a gente faz? Permetrina, loção, né, para ajudar no alívio do prurido. E a ivermectina, agora aqui está o pulo do gato da resposta da questão. Quantos comprimidos a gente toma de ivermectina, Manuela? Se eu tenho 60 quilos? 2 comprimidos. Ele de é coisa, né? comprimido a cada 30 quilos. E foi essa pegadinha da prova. Porque, olha lá, o que a gente vai fazer com essa questão de sarna ali nessa cela penitenciária? Eu vou restringir as visitas aos detentos e isolamento dos casos nas celas, sem permissão de saída. Até aqui tá beleza, estaria certo. Porém, olha aqui, uso de ivermectina, 1 comprimido via oral, repetindo em 15 dias para todos da cela. Peraí, gente, esses caras vão pesar só 30 quilos? Olha aqui, o meu paciente aqui, ele tá com 98 quilos. Então, essa questão aqui não teria menor chance dela ser a questão correta, tá, pessoal? Então, o comprimido de ivermectina, ele é 1 para cada 30 quilos, tá? A letra B, isolamento dos casos na enfermaria e lavagem frequente. Eu vou isolar, se eles já estão lá tudo junto, eu vou precisar... Calma, ela já está errada desde o início, mas, lavagem frequente das roupas de cama, de banho, de vestuário, com água quente a pelo menos 30 graus Celsius. Gente, 30 graus Celsius sai na minha torneira aqui de casa, que no Tocantins é quente. É doido. É muito quente. Na galinha esse negócio. Então, sai na torneira aqui de casa. Não é 30 graus Celsius, tem que ser no mínimo 55 graus Celsius. A letra C, realização de palestras. Cara, quem é aluno nosso aí? O que eu falo sobre palestra? Se você ler uma resposta que tem a palestra e você marcar, eu dou um murro na sua cara. Porque nenhuma resposta vai estar certa para o INEP com palestra, gente. Não. É roda de conversa, é mais bonitinho. Isso aí, Gabriel. Roda essa conversa aí que vai dar certo. Roda de conversa é mais bonitinho. O INEP não gosta de palestra. Palestra não existe para o INEP. Não existe. E também seria fluconazol o tratamento, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então, aqui, olha a resposta mais bonitinha, que foi a única que sobrou para nós, né? Incremento da frequência de limpeza geral na unidade, higienização adequada das roupas de uso pessoal, beleza? De cama e de banho. Uso de ivermectina 6 miligramas conforme o peso. Aqui ele falou bonitinho, porque lá ele falou que ele ia tomar 1 comprimido. Tá errado. Então, ele repete em 15 dias para todos da cela. Tá bonitinha, perfeita, é essa daí. Gente, achem a questão bonitinha, né? Busquem a questão mais bonitinha. Não sai marcando afoito, achando que sabe o conteúdo e tal, não. Não faça isso que vocês vão errar. Certo, galera? E após o início do tratamento, essas lesões levam aí podem levar até 3 semanas para desaparecer, tá? Então, não significa que o tratamento foi ineficaz, não. É porque demora mesmo para desaparecer, tá bom, pessoal? Então, essa foi um pouquinho sobre a escabiose. Manuela, você lê a questão 6 para nós? A questão 6 eu errei, Jéssica. Essa questão 6 eu errei. Deixa eu ver se eu errei. Essa questão 6 eu errei. Manuela, eu errei porque eu tô com a minha prova também. aqui, gente. Eu também tô com a minha prova aqui. Ó, eu e Jéssica fizemos um mnemônico antes de chegar na prova para H. pylori. Jéssica, eu falei, Jéssica, presta atenção. H. pylori, a gente vai ter a primeira opção de tratamento para H. pylori é cão. É cão. Claritromicina, amoxicilina e a o cão. O cão. E o omeprazol. Omeprazol. Se não deu o cão, que é a primeira opção, a gente vai de lão, Jéssica. Que daí tira a claritromicina e coloca a levofloxacina. Eu fui brilhar nessa prova. Eu também fui de lão. Eu achei que eu tinha acertado muito lindo essa. Eu fui brilhar nessa prova com cão e com lão. Se não der de cão, vai de lão. Cheguei lá, de lão. Essa porra não lesou nem a primeira e nem a segunda opção. Ele pediu a terceira. Pediu a terceira da terceira da terceira. Presta atenção, uma mulher de 38 anos de idade com deficiência congênita, né, de IgA. Não sei o que é isso. Bora. Só colocou é atendida um ambulatório clínico médico devido o insucesso terapêutico e tratamento de H. pylori. Graças a Deus ele já deu o diagnóstico. Eu levantei a mão para o céu. Aí o cão, lão, cão, lão. Apresenta diagnóstico de úlcera duodenal. Claro, Helicobacter, a complicação dela é as úlceras, né? Duodenal, não. Úlceras gástricas, não é duodenal. Tendo sido prescrito omeprazol, amoxicilina e claritromicina. Eu falei, Jéssica do céu, já foi o cão.
Agora vai vir o lão. Não tem outra coisa. Pera aí, vai vir o E lão. tinha o lão na resposta. Sim, apesar da melhora clínica com o cão, observa-se persistência da infecção e o teste, né, respiratório de C13, que é o teste que você pode fazer, né, tanto da biópsia com endoscopia ou com respiratório, né? Atribui-se um insucesso terapêutico. Aí eu falei, gente, é claro que se não der com cão, vai com lão. Não tem outra. Ah, eu, hein? Aí ele falou assim, atribui um insucesso terapêutico ao uso recorrente de macrólidos fluoroquinolona. Eu falei, puta que pariu, e agora? Eu não posso usar levofloxacina. Manuela vai cair na sua live. Não fala, não fala a Eu palavra. falei, meu Deus, eu não posso usar o lão e nem o cão. E eu vou usar o quê? Eu não sabia, porque eu levei a primeira opção, a segunda opção de tratamento da H. pylori. O INEP me pergunta a terceira. Ah, gente. E agora nós atualizamos a neumotécnica. Atualizamos. Então, antes era quem não tem cão vai com lão. E ele ainda pode ser usado em pessoas que têm alergia, tá, pessoal? Ó, quem tem alergia à amoxicilina, alergia à penicilina, vai de clô, né? Que é o nosso claritromicina, levofloxacino e omeprazol. Então, ele vai ser usado para quem tem alergia. Então, quando ele falar que a pessoa tem alergia, a gente vai de lão. Quem tem cão... Lembrem, gente, esses nomes que a gente está falando aqui é porque nós pegamos a primeira letra e a gente faz as técnicas para poder memorizar, tá, pessoal? Então, ó, o cão significa o primeiro tratamento, que é a primeira linha de tratamento da erradicação da H. pylori, que é a claritromicina, né, 500 miligramas, a amoxicilina e o omeprazol. Esse é o padrão, o principal, a primeira linha. Porém, contudo, no entanto, todavia, se a pessoa tem alergia, eu não vou poder dar a amoxicilina se ela tem alergia à penicilina. Então, aí a gente muda para clô, que vai ser claritromicina, levofloxacino e omeprazol, por 14 dias. Agora, quando tem uso recorrente desses medicamentos aqui, quando a pessoa usa frequentemente, ela vai ter o quê, gente? Resistência. Então, o que a gente faz? Agora tem não, né? Porque já tinha, né, Manuela? Nós é que não sabia. Sempre teve a primeira, a segunda e a terceira, mas a gente levou a primeira A gente e a não segunda. sabia, Então, agora, se vier falando que tem uso recorrente de medicamentos e não vai ser nem cão e nem lão, você vai fazer o MOBIT, que é o quê? Metronidazol, omeprazol, o bismuto de subcitrato, e a galera tem raiva dessa questão por causa disso, né? E a tetraciclina ou doxaciclina, tá? Então, é o que tinha na questão ali, falando para nós, né? Esse também é usado de 10 a 14 Jéssica, dias. dá para fazer lão, cão e bom. Mas aí e o T? Ah, deixa o T para lá, vamos levar o bom. Dá para fazer bonde, porque pode ser a Bonde, doxiciclina também, né? Gente, estamos fazendo neumotécnicas ao vivo. Que tal? Então, olha lá. Nesse caso, a gente deveria prescrever o quê? Pantoprazol, amoxicilina e levofloxacino. Esse aqui não é nem a nossa primeira linha, né? Então, não seria esse. Pantoprazol, ele é muito bom, mas ele é usado em outros casos, tá? Em casos que a pessoa já use bastante medicamento ou já teve acesso ao omeprazol. Ou pessoas com comorbidades também que não possam usar certo medicamento. AB, omeprazol, claritromicina e levofloxacino. Tá aqui bem grande, que foi a que eu marquei. Marquei sorrindo, quando corrigi chorando, porque não era ela. Então, essa daqui foi a que nós marcamos, mas essa daqui seria a resposta. Se ali na minha questão estivesse falando que a paciente não tem esse uso recorrente de macrolídeos e ela tem alergia à penicilina, aí eu poderia dar essa B aqui, estaria correta. A letra C é a nossa resposta, então, omeprazol, subcitrato de bismuto, doxiciclina e metronidazol. E lembra que aqui na dox poderia ser a tetraciclina, poderia, tá? E a D fala também pantoprazol, salicitrato de bismuto e furazolidona, que também não é as nossas opções, tá? Não é nem primeira, nem segunda e nem terceira opção. Então, fiquem atentos com isso daqui, com o tratamento do H. pylori, tá? Sara, já vamos terminar, tá? Porque eu também tenho um compromisso com o bebê e a gente vai fazer aqui até no máximo 9h30, tá bom? Pessoal que tá aguardando aí, pensando no horário. Então, gente, essa era a resposta. Fiquem atentos com o H. pylori, como que se faz os testes, quais são os nomes dos testes e lembrem disso daqui, tá? Lembrem das nossas neumotécnicas que vocês acertam muita questão. Né, dona Manuela?
Isso. Pera, a questão agora é a 7. Corujão, 7 foi... Corujão, Gente, Teodoro. olha como o INEP, essa questão eu fiz ela tão feliz, falando, poxa, o INEP, será que ele acertou numa questão de ATLS, numa questão ali de emergência? E a outra coisa, o que aconteceu? Anulada. O INEP, ele não Anulado. sabe formular a questão de ATLS, porque todas que veio até hoje com cricotireoidostomia, intubação, a maioria, não sei se todas exatamente, mas a maioria foi anulada, gente. Porque as pessoas rebatem com recurso e realmente tem os fundamentos teóricos em que eles confundem ali, tá? Então, essa questão 7 foi anulada. Como vocês sabem, a gente não faz questão anulada porque a gente não perde tempo com isso. Bora, Manu, questão 8. Bora, 8. Ei, levanta a mão pro céu assim. Vai, Teodoro, levanta a mão pro céu e fala assim pra mim. Graças a Deus, dor periumbilical que irradia ou migra para fossa ilíaca direita se chama o quê? Se chama o quê? Dor periumbilical que irradia ou migra. Ele migra para fossa ilíaca direita. Qual é o nome? Qual é o nome dessa doença? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Fácil. Apendicite. O INEP, ei, o INEP é uma presidenta. É uma presidenta para vocês. Olha só, gente. Um adolescente de 12 anos de idade é levado a uma unidade do pronto atendimento para uma UPA. Olha, estou numa UPA. Gente, uma paciente que está na UPA, ela só tem 3 coisas para fazer. Ou ela vai para internação, ou ela vai para UTI, ou ela vai para cirurgia. Se você, médico, estiver na unidade básica de saúde, ou você manda esse paciente para casa com tratamento, ou você manda esse paciente para encaminhar. Tudo bem? Você tem que saber onde você está, quem é você. Eu sou médico da UPA, essa paciente não vai para casa, não adianta, tá? E aí ela diz que tem um quadro de dor abdominal iniciada há um dia. A dor era mais difusa inicialmente após algumas horas de evolução e passou a concentrar-se na fossa ilíaca direita. Ei, dor que migrou. Ei, dor periumbilical migrou para a fossa ilíaca direita. Eu não tenho nem dúvida dessa patologia aqui. O INEP, ó, chuchuzinho para você, INEP, bora! Passou a concentrar-se na fossa ilíaca direita, vírgula, tornando-se mais intensa. Além disso, o jovem apresentou vômitos. Ei, jovem, adolescente, 12 anos, jovem, né? O jovem é um homem. Melhorou para mim, doutora Jéssica? Ainda mais que é um homem? Ah, mas tem 12 anos. Gente, Melhorou. 12 anos. Se fosse uma mulher, poderia ser... Mas só se ela já tivesse... mas ela ainda estaria ali só... Jéssica, a menina de 12 anos pro INEP não trepa. Você sabe disso. Não trepa. Menina de 12 anos pro INEP não trepa e não venha com isso, gente. Para de show. O INEP, ela é virgem, tá? Apresentou vômito de conteúdo bilioso. A inapetência ao exame físico abdominal apresenta defesa, palpação e descompressão brusca dolorosa. Bota aí a minha escala de Alvarado na tela, meu amor. Quem é a escala de Alvarado? Escala de Alvarado é uma escala que foi inventada e para você fazer diagnóstico, primeiramente por sintomas, sinais e exames. Por que, Manuela, foi inventada para isso? Porque você está lá no capiroto da cidade. Não tem uma ultrassonografia, não tem avaliação do cirurgião geral. Você vai passar vergonha com apendicite? Você não sabe se é ou não é? Você vai passar vergonha com isso? Não, você vai usar a escala de Alvarado, porque o INEP usa. O INEP fala assim, você que não tem uma ultrassonografia, você que não tem aí uma ressonância magnética, uma tomografia, você que não está num grande polo, você pode diagnosticar apendicite apenas pela escala de Alvarado, porque a escala de Alvarado vai te dar pontuação. Pontuação. Ele vai te dizer sintomas, migração da dor, 1 ponto. Anorexia, mais 1 ponto. Náusea e vômito, mais 1 ponto. Bora lá, Jéssica. Ela tem vômitos, ganhou 1 ponto, né, Jéssica? Beleza, tô somando aqui. Inapetência, Jéssica. Conta com uma anorexia? Sim, inapetência, ela tem anorexia. O que mais? Aí, Jéssica, olha só, ela tem dor Migração abdominal. da dor. Migração da dor, porque a dor dela foi agora para a fossa ilíaca direita. Migração da dor.
Jéssica, agora os sinais. Os sinais. Tem Ela a tem, dor na fossa ilíaca. ela tem na fossa ilíaca direita. Tem aí dor na fossa ilíaca direita? Tem, sim. Tem. Ela tem dor à descompressão brusca. Sim, Tem aí? sim. Tem. Então, vamos lá. Vamos perguntar se ela tem febre? Não fala de febre, Jéssica. Não fala Não de tem febre. febre. Não. Aqui tem laboratório? Gente, não tem laboratório. tem. O pobre do INEP não tem laboratório. Ele não tem laboratório. Quantos pontos deu, Jéssica? 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 6 pontos. Tá aqui a escala de Alvarado. De 1 a 4 pontos, o quê? Você quer dizer que tem baixa, né? Não precisa. Como é que tá escrito aqui? Vamos aumentar aqui. Não deve ser apendicite. Um quadro clínico pode ser de outra origem. Sugire a outra coisa. Ou espere, porque pode piorar, né? Pode ser que esse paciente piore. De 5 a 6 é uma, em conclusão, mas é uma forte chance de ser um apendicite. E Sim. o 7 é certeza. Passa a faca e abre. Só E se faltou não for? a febre. Se ele tivesse falado... Ele não falou de febre, né? Falou que tem Não debilidade falou. de dor. Não falou de febre. E se abrir, Jéssica? E se abrir e não for? Tira do mesmo jeito. Tá tudo certo. Tira. Abriu um apendicite, pessoal, fez uma cirurgia, fez a incisão ali no ponto de McBurney, né? McBurney? Sei lá, mas acho que é. Happy birthday. Tira. Tchau, vesícula. Porque Gente, o nosso inglês se houver, gente, próximos sintomas e essa pessoa ficar novamente com sintomas parecidos e ele tem a cicatriz cirúrgica, o médico não vai pensar em apendicite porque ele tem a cicatriz cirúrgica. Então, toda vez que abrir, vai retirar essa vesícula, mesmo ela não estando inflamada, tá? É lei da medicina. Bora lá, o que ele quer? Esse apêndice, né? Apêndice. A partir desse caso, vírgula, assinale a alternativa que apresenta a indicação para que esse adolescente seja avaliado por um cirurgião. Ah, agora você tem cirurgião, hein, INEP? Para de show. Dor abdominal difusa é sinal? Dor abdominal difusa é sinal? Para ele ser avaliado pelo cirurgião? Não. Na verdade, para interpretar, Manu, ele queria saber qual desses aí é o mais grave. É o mais grave que indica a cirurgia. Então, qual desses aí é o sinal? Porque uma dor abdominal difusa pode ser o quê? Pode ser que ele tem uma jeca, comeu algo que fez mal, tá ali com uma diarreia, com a cólica e tal, e tem uma dor ali abdominal difusa. Mas ela não é o indicativo. Não é específica, né? Isso. Letra D de doido, vamos lá. Massa palpável em fossa ilíaca direita. Isso se ele tivesse o quê? Um plastron. E plastron não se opera. Esfria o caso, drena esse abscesso e depois opera. Então, também já não pode ser. Letra C, dor abdominal associada a vômito. Ah, para. Várias doenças têm dor abdominal associada a vômito. Pode ser só uma intoxicação alimentar. E letra B, de beijo. Descompressão brusca dolorosa, sinal de peritonite. Ah, meu amigo. Ei, rasga esse papel aí, hein? Rasga porque você sabe. Essa eu acertei, mano. Essa eu tinha acertado. Essa eu acertei também. Mas o bismuto, agora ninguém me pega, não. Ou é cão, ou é lão, ou é bom. Aplausos. Bonde. Do bonde da Manuela. Gente, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Quem é novo, que nunca assistiu nossas aulas, elas são mais ou menos assim, é descontraída, a gente faz bastante brincadeira para não ficar cansativo, não ficar maçante, tá, pessoal? Então, essa prova nós vamos fazer ela inteira, Hoje teve um pouco de demora com as apresentações, mas quando a gente começa, a gente já taca a pau no INEP e já começa fazendo questões, tá? Então, hoje vai ser até aqui, tá bom? Nós vamos seguir com essas... Vai ser avisado nos grupos, né? Se for ter mais aulas gratuitas também, vocês que não tiverem acessado ainda a mentoria vão receber, se for ter. Eu ainda não sei. Porém, gente, se vocês vierem com a gente, uma coisa a gente tem certeza, é que de duas uma, ou você vai passar, ou você vai passar. Porque é o seguinte, alinha os chakras... É só você alinhar todos os chakras, e vem com a gente entender como resolver prova. E não ficar ali tentando olhar o Harrison de medicina interna, que é
1 milhão de páginas, porque não é isso que é a prova, tá, gente? Eu Isso não é sei isso que é a prova. semiologia, gente. Nem sei também nada de fisiopatologia. Pelo amor de Deus, não me pergunte isso, não. Eu aprendi só para passar. Medicina a gente já fez, agora eu quero saber passar na prova. Aí depois, se eu for me especializar em alguma coisa, eu vou aprofundar, obviamente. Mas para essa prova, a gente não quer aprofundar. A gente quer fazer o feijão com arroz, porque o feijão com arroz passa, né, Manuela? Nossa, eu passei? É isso aí, galera. Então, muito obrigada a todos que estiveram presentes. Eu vi aí que teve bastante gente, nem vi quantos foram no total. Mas vamos ficar junto aí, vamos seguir. Quarta-feira a gente está de novo às 7h30, tá? Quarta-feira às 7h30 nós vamos continuar essa prova aqui com vocês. E aí, quem não fechou a mentoria ainda, vai dar tempo até lá do pessoal responder. Fiquem tranquilos que eles vão responder. E cuidado com golpe, cuidado com golpe. Certifique-se que é a mentoria do Comunidade Revalida, que são o pessoal da equipe, tá? Boa noite, galera. Até quarta-feira. Tchau, tchau, galera.